Ben 10 é uma série de animação criada pelo coletivo de escritores Man of Action e produzida pela Cartoon Network. Lançada originalmente em 2005, é a primeira série do que viria a ser uma grande franquia. Hoje eu vou contar para vocês a história do desenho, minhas opiniões sobre a série e no final do vídeo indicar um outro vídeo falando sobre a sequência dele. Eu sou o Bruno e seja bem-vindo ao final da história. A história começa mostrando um alienígena chamado Vilgax em uma perseguição a uma espaçonave para tentar roubar um objeto chamado de Omnitrix. No meio dessa perseguição, rola um tiroteio e a nave perseguida é atingida, e ela envia uma cápsula com o Omnitrix para a Terra, e consegue atingir a cabine onde o Vilgax estava com um raio laser, destruindo quase todo o seu corpo. Ele então fica em um tanque, onde o seu corpo será reconstruído, e corta a cena, nos mostrando um garoto de 10 anos chamado Benjamin Tennyson. Saindo do seu último dia de aula na escola, ele vê dois valentões chamados Cash e JT, implicando com um garoto e ele tenta se meter, mas ele acaba sendo pendurado pela cueca em cima de uma árvore e o garoto que ele tentou ajudar ainda é um escroto e fala para ele não tentar bancar o herói se ele não for vencer. O avô do Ben, o Maxwell Tennyson, chega para buscá-lo da escola porque eles combinaram de viajar juntos nas férias de verão no seu trailer. E ao entrar no trailer, o Ben é surpreendido por a sua prima, Gwendolyn Tennyson, estar lá. E eles não se dão muito bem. Eles então vão para um acampamento e o Ben sai para passear. E a cápsula, que continha o Omnitrix, cai bem na frente dele, e quando ele se aproxima para olhar, ele vê que tem um relógio dentro dessa cápsula. E esse relógio pula no seu pulso e fica preso. E enquanto Ben tentava tirá-lo, o visor no relógio levanta e mostrou uma silhueta. O Ben, muito curioso, abaixou o visor e se transformou em um alienígena com um corpo incandescente, o Chama. E no começo ele fica assustado por estar pegando fogo, mas logo ele descobre que consegue soltar fogo pelas mãos, começa a brincar e acidentalmente causa um incêndio florestal. O Max e a Gwen veem ao longe a fumaça do incêndio e decidem ir procurar o Ben. A Gwen esbarra com o Ben transformado e bate nele, mas no final ela reconhece o jeito de falar dele, e então os dois encontram com seu avô. E o Max então diz que o melhor jeito de eles apagarem um incêndio florestal é fazendo um outro incêndio no sentido oposto, para os dois se sufocarem. O que na vida real não é exatamente desse jeito, tem uma licença poética aqui. Mas no final eles conseguem apagar o incêndio e quando eles param para conversar, o símbolo do relógio no peito do Ben começa a piscar e apitar e ele se destransforma. Então nós vemos o Vilgax descobrindo que o Omnitrix havia sido mandado para a Terra e ele manda um robô atrás do Omnitrix. E quando esse robô chega na Terra, ele solta dois drones dos seus ombros para procurar pelo relógio. O Max diz que vai dar uma olhada aonde o Ben encontrou o relógio e pede para ele não se transformar até que ele volte. Mas é claro que o Ben não iria obedecer isso, ele é um moleque de 10 anos. E ele acaba se transformando de novo, dessa vez em um alien quadrúpede, sem olhos, de pelo laranja, que ele batiza de Besta, que enxerga por umas aberturas no seu pescoço com o que parece ser uma espécie de sonar ou sensor de calor. O Ben sai pela floresta para testar a sua nova transformação, até que ele é atacado por um dos drones do Vilgax. Ele consegue destruí-lo e se destransforma logo depois, mas é surpreendido pelo segundo drone. E a Gwen chega na hora e o salva. Os dois então voltam para o trailer e o Vomax diz que devem estar atrás do relógio. Então o melhor deve ser o Ben descobrir como usá-lo, de preferência bem rápido. E ao ligar o rádio, eles escutam um pedido de socorro de um acampamento próximo, que está sendo atacado pelo robô que o Vilgax enviou. E o Ben se sente na obrigação moral de ir ajudá-los, porque eles estão sendo atacados por sua culpa, mesmo que indiretamente. Eles vão até lá e o Ben se transforma no Diamante, que é um alienígena com um corpo feito de um cristal verde, e ele então diz para o seu avô e para sua prima para tirarem as pessoas dali enquanto ele luta. E ao longo da luta, ele descobre que pode transformar o seu corpo em armas feitas de cristal, fazer crescer espinhos, refletir lasers, e com isso ele derrota o robô. No dia seguinte, nós vemos ele guardando as coisas do acampamento para eles irem embora, e o Ben testa um alien com super velocidade, que ele batiza de XLR-8.
o que é um trocadilho, porque em inglês isso se lê accelerate, que seria o mesmo que acelerar. E o nome foi mantido na dublagem, o que eu achei engraçado, legal, até porque mudaram muitos nomes dos alienígenas. O Ben guarda todas as coisas muito rápido e aproveita para ir até a sua cidade natal e pendurar os valentões na árvore, igual eles fizeram com ele no começo do episódio. E só pelo primeiro episódio, nós já vemos como vai ser o clima da série, nos apresentando o Ben, a personalidade dele como um garoto impulsivo, que tem um senso de dever de ajudar os outros, mas que também vai usar os seus novos poderes para o seu benefício próprio, seja para se vingar de valentões, seja se transformando só para se divertir, e isso faz parte de um personagem fácil de se identificar, porque em muitas histórias de heróis, ele já começa com uma moralidade perfeita e indefectível. Aqui não. O Ben tem falhas de caráter normais para qualquer garoto de 10 anos, e ele vai amadurecendo muito ao longo das 4 temporadas do desenho. E o desenho vai seguir um modelinho bem episódico de história, que tem uma fórmula mais ou menos assim. Aparece algum vilão, o Ben enfrenta o inimigo e tudo acaba bem. E como são 52 episódios, eu vou comentar apenas os episódios com fatos mais relevantes para a continuidade da história, e alguns dos que eu gostei mais e que merecem menções honrosas. O segundo episódio da primeira temporada começa com um locatário indo cobrar o aluguel de um homem grisalho de cabelos longos e aparentemente perturbado, que está devendo 6 meses de aluguel. E esse homem se chama Doutor Animal, e ele vai ser o vilão mais recorrente da série. O Doutor Animal usa um capacete que solta um raio que transforma um sapo em um sapo gigante, mutante, para assustar o seu locatário. E depois disso, decide que vai usar o seu sapo mutante para roubar peças e componentes eletrônicos para terminar o seu equipamento e sua mais nova criação. Paralelamente a isso, nós vemos o Ben se transformando em um alien pequeno, cinza e super inteligente chamado Massa Cinzenta, para abrir caixas de cereal em busca de roubar uma carta de colecionador de um joguinho que ele gosta. E eu não julgo muito bem, porque até hoje eu quero muito mais cartinhas de Magic e de Yu-Gi-Oh! E acho que essa cena é a coisa mais verossímil para um garoto de 10 anos com superpoderes. E logo depois do Ben voltar a ser humano, o Doutor Animal aparece para roubar esse mercado e transforma um hamster em um hamster gigante mutante. E a mesma coisa com uma cacatua, que ataca uma família do Ben, mas ele é o protagonista e ele consegue se livrar do hamster sozinho. O Doutor Animal então foge com as peças roubadas, dizendo que vai transformar o Washington AC em Washington BC, que é uma piada que funciona em inglês, mas basicamente ele está dizendo que vai transformar o Washington depois de Cristo em Washington antes de Cristo. É um trocadilho que não dá para traduzir, mas tudo bem, você não perde muita coisa se não assistir em inglês. Então, os nossos protagonistas o perseguem e a Gwen descobre que ele era um biólogo que surtou depois de não ganhar um prêmio que ele achava que merecia. E eles vão até o museu de Washington, onde eles o veem usando seu aparelho novo para ressuscitar um mamute e um fóssil de Tiranossauro Rex. O Ben então vira o seu alien favorito, o Quatro Braços, que é um alien com mais de 2 metros, muito musculoso, pele vermelha, 4 braços e 4 olhos. E a Gwen acaba sendo sequestrada pela cacatua gigante. O Ben e o Vomax vão atrás da Gwen, que fica pendurada em um obelisco. O Ben vira um alien inseto chamado insectoide, que parece uma libélula gigante com um ferrão na ponta da cauda, e vai salvar a Gwen. E depois de lutar com a cacatua gigante, ele consegue salvar a Gwen e vai atrás do Doutor Animal, que está indo roubar o prêmio que ele achava que merecia. E quando o Ben quebra o aparelho do Doutor Animal, tanto os fósseis quanto os animais mutantes voltam ao normal, o Doutor Animal é preso, fim de episódio. Aí, no episódio 5, o Vilgax contrata 3 mercenários para recuperar o Omnitrix. Um com uma armadura roxa, chamado de 66, outro com a aparência de um caranguejo, com armadura amarela, chamado de Crab, e o último com uma armadura cinza, chamado Tetrax. O Crab rastreia o Ben, que havia se transformado em um alien fantasma, chamado Fantasmático, para assustar a Gwen, e o Crab aparece dando uma surra feia no Ben, que por sorte consegue fugir. Os nossos heróis são atacados pelo 66,
que acaba furando todos os pneus do trailer do Vomax. Eles então decidem fugir para dentro de uma mina e são alcançados pelos dois caçadores. O Ben se transforma no Diamante para tentar lutar com eles e toma uma surra mais feia do que bater em mãe. Mas ele é salvo pelo Tetrax, que o tira dali e dá um sermão nele, falando que ele é um moleque imaturo, que escolhe as suas transformações apenas por força bruta, sem um pingo de estratégia, e que deveria ser capaz de derrotar os dois facilmente com essa transformação. E o Ben o questiona, dizendo: "O que faz de você um especialista?" E o Tetrax então tira sua máscara e revela que ele é um Petrosapiano, a raça do Diamante. Só que ele é muito mais porradeiro e bem treinado do que o Ben. Os dois então são surpreendidos pelo Crab e pelo 66, que sequestram a Gwen e o Vomax e agora querem matar o Tetrax e levar o Omnitrix para dividir a recompensa. O Tetrax manda o Ben se esconder enquanto ele luta. O Omnitrix recarrega e o Ben decide usar a cabeça para variar e vira uma massa cinzenta para sabotar os circuitos da armadura do Crab e do 66. O Tetrax então prende os dois e diz que vai deixar o Omnitrix com o Ben. Se despede e dá um skate voador de presente para ele. No episódio 7, o Ben, a Gwen e o Max se hospedam em um hotel de luxo para passar uma noite. E lá tem um fliperama com um jogo novo da franquia favorita do Ben. Só que esse fliperama ficava em uma área VIP que só convidados poderiam entrar. Então o Ben se transforma no Fantasmático para entrar escondido. E quando a transformação acaba e ele é pego pelos seguranças, toda a família é expulsa. O Vomax fica com sangue nos olhos porque perdeu o dinheiro de uma reserva de um hotel caro e coloca ele de castigo por 2 semanas, dizendo que ele só se importa consigo mesmo. E tem uma discussão feia, com o Ben dizendo que o Max não é o pai dele, e revendo isso hoje em dia, me dá até uma dor no coração. Coitado do Vomax. E quando o Max sai para tentar pegar pelo menos parte do dinheiro da hospedagem de volta, o Ben decide sair e vai para um fliperama, onde ele conhece um moleque chamado Kevin. E esse moleque usa um tipo de poder para fazer o fliperama cuspir fichas e dinheiro, mas aparece um grupo de moleques para bater no Kevin. Aí o Ben se transforma em XLR8 escondido, dá uma surra nos moleques e decide sair para dar rolê com Kevin. A Gwen, vendo tudo aquilo, decide voltar pro trailer antes que dê merda, mas ela encontra o Vomax perguntando aonde está o Ben. E conforme o Ben e o Kevin conversam, o Kevin explica que ele nasceu com esse poder de absorver e descarregar energia e vive sozinho. Ele mora em uma estação de metrô abandonada porque, segundo ele, a família dele não gostou de ter uma aberração como filho. E ao longo da conversa, eles percebem que ambos gostam da franquia dos lutadores de sumô e o Kevin dá a ideia deles invadirem um galpão e roubar algumas cópias do jogo para eles. O Ben, tão influenciável quanto poderia se esperar de uma criança de 10 anos, topa. Mas eles ativam o alarme e a polícia cerca o galpão. Então o Ben decide se transformar em insectoide na frente do Kevin e os dois fogem da polícia, em uma cena de perseguição transmitida ao vivo para toda a cidade, o que só deixa o Vomax ainda mais puto. E depois de fugir da polícia, o Ben explica pro Kevin que ele pode virar 10 alienígenas por causa do relógio. O Kevin então pede o relógio emprestado, obviamente para roubar ele, mas o Ben diz que é preso no braço dele que não sai. Então o Kevin propõe uma parceria para eles virarem sócios. E amigos, vou dizer aqui do fundo do coração, nunca façam sociedade. Sempre tem um que trabalha e outro que rouba. Mas o Ben, menino novo, sem vivência, aceita e vai com o Kevin até uma estação de metrô, onde o Kevin muda os trilhos do metrô e diz que vai fazer com que um trem de carga cheio de dinheiro bata em um trem de passageiros, para sair dinheiro voando por todos os lados e assim eles iriam ficar ricos, entre aspas. E parênteses aqui, mesmo que eles pegassem um trem inteiro, eles não seriam ricos de verdade. Quem é rico, quem tem 10 dígitos ou mais em dinheiro, tem muito mais do que um trem de dinheiro. Mas deixa isso baixo. O Ben então se opõe a essa ideia porque vai matar vários inocentes e o Kevin não se importa. Até porque ele é um malandro que vive sozinho nas ruas. Já era de se esperar que empatia não fosse ser o ponto forte dele. E sinceramente, tem muita gente que quer dinheiro não se importando com quem vai prejudicar para conseguir.
E o Ben vê no Kevin um reflexo daquilo que o Vomax falou para ele, sobre o Ben ser egoísta e só se importar consigo mesmo. O Ben então decide brigar com o Kevin para salvar a vida dos passageiros. Se transforma no Shaman por acidente, porque o Omnitrix falha o tempo todo. Eles lutam e o Kevin absorve parte da energia da transformação e vira uma mutação metade chama, metade humano. O Ben consegue corrigir os trilhos e foge, se agarrando em cima do trem de carga. O Vomax ouve no rádio a notícia de que teve um incêndio no metrô, encontra o Ben e eles conversam sobre as merdas que ele fez e o Ben diz que eles têm que parar o Kevin, que ele estava indo se vingar dos moleques que bateram nele e eles então vão atrás do Kevin, que estava prestes a matar os garotos. O Ben se transforma no Quatro Braços e o Kevin absorve parte do poder dele. Os dois começam a lutar até que o Ben derruba o Kevin e se destransforma. O Ben diz que eles poderiam viajar juntos e usar os seus poderes para fazer a coisa certa, mas o Kevin o agarra pelo braço e tenta roubar o Omnitrix. Mas o relógio solta um pulso de energia que joga o Kevin longe. O Kevin volta ao normal e o episódio acaba com o Vomax dizendo que ainda ama o Ben, mas que ele vai precisar reconquistar a sua confiança depois de todas as merdas que ele fez. O episódio 8 começa com o Vilgax enviando mais drones para a Terra, atrás do Omnitrix, e então nós vemos os nossos protagonistas testemunhando um assalto a um carro forte. O Ben se transforma no Quatro Braços para impedir o roubo, mas no meio da briga ele descobre que as 3 assaltantes são mulheres e ele fica relutante de bater nelas. Nisso ele toma um tiro de laser na cara para ficar esperto e os drones do Vilgax aparecem. 2 das 3 ladras fogem e uma fica para trás, tentando pegar o dinheiro e atirar no Ben pelas costas. O Vomax joga um pneu nela e ela atira nele, causando um desabamento e o Vomax se machuca. Ao ver aquilo, o Ben destrói os drones, nocauteia a garota e leva o seu avô para o hospital. Quando a garota acorda, ela vai revirar o resto dos drones e um cabo dos drones gruda no pescoço dela, a transformando em um ciborgue. E a partir daí, ela vai passar a se chamar de Robótica e começa a roubar joalherias, usar os seus novos poderes de ciborgue, até que ela sente uma dor excruciante e tem visões do Vilgax, a dizendo que agora ela vai trabalhar para ele. O Vomax fica no hospital, desmaiado, com uma perna quebrada e todo ferrado, enquanto o Ben o observa, se sentindo culpado, e pensa em virar o Ultra T para entrar nas máquinas, ou fantasmático, qualquer coisa para tentar ajudar o seu avô a se recuperar mais rápido. E quando ele ativa o Omnitrix, a robótica o rastreia, invade o hospital, o Ben e a Gwen tentam se esconder fora do hospital, e a robótica causa um desmoronamento gigante para atrair o Ben se transforma em chama por acidente, a robótica o ataca, eles lutam até explodir um caminhão de combustível e ela sair voando pelos ares, e o Ben percebe que a robótica foi atraída porque ele ativou o Omnitrix. E ele pensa que é muito arriscado pôr a Gwen e o Vomax em perigo de novo. Ele espera os dois dormirem e vai embora, deixando um bilhete de despedida. E esse episódio é um dos melhores da primeira temporada para mim, porque é um marco de evolução do Ben. Essa é a primeira vez que ele enfrenta as consequências reais pelas suas ações e sente um risco de morte para sua família. E ao mesmo tempo que fugir para não colocar a família em risco possa ter sido uma opção imatura e precipitada de uma criança de 10 anos, também foi uma decisão de alguém que sentiu o fardo de que ele poderia causar a morte das pessoas que ele mais ama. Então nós vemos a Gwen e o Vomax acordando e eles veem no jornal que a robótica está atacando uma academia de polícia. A Gwen inclina a cama do seu avô para ele não conseguir levantar e ela vai atrás do Ben. O Ben foi lutar com a robótica, se transformando no XLR-8, até que ele encontra a Gwen escondida e ele corre para tirá-la dali. A transformação acaba e os dois começam a fugir, até que eles recebem uma ligação do seu avô que diz pro Ben que se ele não consegue destruí-la por fora, ele deveria tentar destruir a robótica por dentro. O Ben vira o Ultra T, que é um alien tecnológico feito de um metal vivo, capaz de se fundir com qualquer tipo de máquina, e tenta se livrar da parte mecânica dela. Mas enquanto ele estava dentro da cabeça dela, ele vê o Vilgax dizendo que vai matá-lo e que ele deveria ter medo.
E depois do Ben fazer a robótica voltar a ser humana, ela ainda tenta atirar nele para ele ficar esperto, mas a Gwen chega na voadora e bota ela para dormir. O Ben então entrega a robótica para os policiais e o episódio acaba com o Vomax dizendo que vai ficar tudo bem enquanto eles estiverem juntos. No episódio 9, nós vemos a Gwen e o Vomax animados para visitar o circo do palhaço Zomboso, e nesse rolê o Ben não tá animado porque ele tem courofobia, o famoso medo de palhaços, que ele tenta esconder a todo custo porque ele acha que vão zombar dele. E algumas das atrações desse circo vão ser vilões recorrentes da história, chamados de psicoloucos. O trio composto por Polegares, que é um brucutu super forte, Mortrança, que é uma mulher que controla cabelos como tentáculos, e Ácido, um cara que cospe ácido. A Gwen e o Vomax arrastam o Ben para ver o show do Zomboso, e o Ben diz que vai comprar pipoca para sair do show porque ele estava tendo um ataque de pânico. E quando Ben sai do circo, ele vê os psicoloucos fazendo um arrastão e se transforma no besta para ir dar porrada neles. Até que o Polegares avisa o Zomboso que estava fazendo um tipo de hipnose na plateia e absorvendo a energia dela. O Zomboso aparece e o Ben não consegue lutar com ele por causa da courofobia. Os psicoloucos derrubam uma torre em cima do Ben, que cai desmaiado. E quando Ben acorda, ele vê que o circo sumiu e encontra o seu avô rindo, desorientado e sem saber direito o que aconteceu. E percebe que raptaram a Gwen e outras pessoas. O Ben e o Max tentam seguir o caminhão do Zomboso e o Max pergunta o que estava incomodando Ben. E ele admite que tem courofobia. O Max então diz que tá tudo bem, porque todo mundo tem medo. E conta que quando ele era mais jovem, ele tinha medo de altura, até que um dia ele subiu em uma torre na sua cidade e que uma hora todos têm que assustar os seus próprios medos. E logo depois disso, o Max desmaia. E o Ben consegue encontrar o circo do Zomboso, vira o Ultra T, deita os psicoloucos na porrada e vai enfrentar o Zomboso. Mas a transformação dele acaba e ele entra na tenda do Zomboso, onde começa uma cena psicodélica do rosto do Zomboso aparecendo e assustando Ben, até que ele cai no meio de um picadeiro, onde ele encontra o Zomboso. O Ben então pergunta onde estava sua prima, e o Zomboso mostra a Gwen definhando. O Ben se transforma no fantasmático, começa a desaparecer e a dar porrada no Zomboso, enquanto ele fala que descobriu que tem mais medo de perder a sua família para um vampiro emocional maluco do que ele tem medo de palhaços. E deita o Zomboso, até quebrar a máquina do Zomboso e assusta tanto o palhaço, mas assusta tanto que ele some e não aparece mais nas 4 temporadas do desenho. O episódio 10 começa com os nossos protagonistas visitando um museu em que tem uma exibição de um livro antigo de feitiços, mas todos começam a flutuar e ficam presos no teto, e aparece um mago com 6 amuletos no pescoço, chamado Rex. Ele solta todos do teto, mas o Ben consegue se transformar em XLR8 e salva todos da queda e da morte certa. O Ben então vai lutar com o Rex, até que ele derruba um dos seus amuletos e consegue derrotá-lo. O Ben fica com esse amuleto como recordação, e o Rex é levado em uma ambulância. Depois disso, a Gwen discute com o Ben, porque ela está com um pouco de inveja, já que ele recebe toda a atenção e não dá o devido reconhecimento para ela e para o seu avô. O Ben então dá esse amuleto para ela como um presente, e nós vemos o Rex acordando na ambulância e fugindo para tentar roubar o livro novamente. Aí ele tenta fazer um feitiço com esse livro, porém ele não consegue e repara que perdeu um dos seus 6 amuletos. E ele precisa de todos os 6 para fazer o feitiço que ele quer e obter ainda mais poder. Nesse meio tempo, a Gwen percebe que o amuleto que ela ganhou é mágico e que dá uma sorte absurda. Aí ela compra uma máscara e decide virar uma super heroína, conhecida como Sorteada ou Garota de Sorte, depende da dublagem. A Gwen começa a salvar algumas pessoas, aparece em reportagens da TV e o Rex decide fazer uma armadilha para atraí-la. O Ben então discute com a Gwen, com inveja, porque agora ele não é mais o único herói ali, até que eles ouvem no rádio sobre um ataque a um museu da região e partem para lá. E o Rex aparece para pegar o amuleto. A Gwen foge, encontra uma passagem secreta por catacumbas que levam até um cemitério da cidade,
mas o Rex aprende com raízes de árvores e rouba o amuleto. O Ben e o Max chegam para salvar a Gwen, enquanto o Rex conjura um feitiço para destruir a cidade inteira. O Ben, transformado em 4 braços, vai para cima do Rex, que dá vida a 4 estátuas, e enquanto o Ben luta com as estátuas, a Gwen consegue derrotar o Rex com a melhor estratégia possível. O feiticeiro brabo, que voa, lança fogo, solta raio, controla plantas, dá vida às coisas, foi derrubado por uma pedrada na cabeça. Cai feio e perde todos os amuletos na queda. O auge da cagada, a epítome da sorte. Ben 10 parece uma mesa de RPG em que as coisas mais absurdas acontecem pela sua sorte rolando dado. Para quem nunca jogou RPG, é basicamente uma brincadeira de interpretar um personagem em uma história, como se você brincasse de teatro, mas as suas ações são definidas pela sua sorte, geralmente jogando um dado que pode ser de 6 lados, de 10 ou de 20. E quando você tira um número alto, você consegue fazer o que você quer, e quando você tira um número baixo, você fracassa. E na minha cabeça, toda vez que o Ben quer virar o 4 braços e vira o Massa Cinzenta por acidente, é porque ele tirou 1 no dado de 20 lados. E a Gwen derrotar o Rex com 2 pedradas é porque ela tirou 20 no D20. Só pode. Única explicação possível. Aí, no final, o Ben consegue prender o Rex em um túmulo, a Gwen destrói todos os amuletos e o episódio termina com o Ben confortando a Gwen, agora que ela perdeu todos os seus poderes, o que pra mim só aconteceu porque os produtores não iam saber lidar com a Gwen sendo muito forte e dividindo o protagonismo. Porque ninguém me convence que uma garota de 10 anos ia quebrar 6 amuletos mágicos e abrir mão de todos aqueles poderes. Aí, no episódio seguinte, os nossos protagonistas vão para um parque aquático e o Ben é barrado de entrar em um brinquedo porque ele não tem altura o suficiente. E o Ben decide se transformar em um alien para entrar no brinquedo. Só que ele bate o relógio com muita força e acidentalmente vira uma Massa Cinzenta. E coincidentemente, aquele parque ficava em um local famoso por avistamento de OVNIs. Então tinha um maluco da ufologia lá e ele viu o Massa Cinzenta. Decidiu capturá-lo para expor ao mundo, ficar famoso, rico e etc. A Gwen viu o cara sequestrando o Ben, avisa o avô deles e eles tentam persegui-lo, mas perdem o rastro do cara. E com o Omnitrix funcionando mal, o Ben não se destransforma e ele é preso em um pote de vidro e o maluco tira várias fotos do Ben e as manda para uma sociedade secreta que estuda tecnologia alienígena, que ele quer entrar nessa sociedade. Aí, a Gwen e o Max encontram a vila onde esse maluco mora e o veem junto da organização, levando o Ben de carro. O Ben e o maluco são levados para uma mansão gigantesca, guardada por vários homens com armaduras e brasões, em estilo medieval, e máscaras de metal, com um destaque especial para um sentado em um trono e com uma máscara dourada e uma coroa, chamado de Enoch. O Enoch então manda dissecarem o Massa Cinzenta e expulsa o maluco da ufologia, que se sente roubado e traído. Então ele consegue nocautear um dos soldados, rouba a roupa dele e ele se infiltra na sala de dissecção para salvar o Massa Cinzenta. A Gwen e o Max se infiltram na mansão, acham o Massa Cinzenta, mas eles acabam parando em um salão cheio de tecnologia alienígena que o Massa Cinzenta planeja usar para fazer uma bomba e destruir a mansão inteira. E depois de armar a bomba, ele finalmente se destransforma, o cara da ufologia o ajuda a fugir e tudo acaba bem. Porém, o Enoch jura se vingar dos 3 por terem destruído a sua mansão e passa a ser um vilão recorrente ao longo da série. No episódio 12, o Ben fica resfriado e o seu avô decide fazer um remédio caseiro para ele. Porém, quando eles vão comprar os ingredientes, eles veem uma vereadora fazendo um discurso para os seus eleitores e sendo atacada por um enxame de vespas, que estava sendo controlada por um homem maltrapilho chamado Clancy, que diz que vai se vingar da vereadora por ela querer demolir a sua casa. Ele então a sequestra e vai embora. O Ben tenta impedir o sequestro, virando besta, mas o seu resfriado afetou a transformação, o deixando incapaz de enxergar ou farejar. Os nossos protagonistas partem para procurar a vereadora, o Ben esconde o remédio caseiro que o seu avô fez,
porque tanto o cheiro quanto o gosto eram horríveis, e a Gwen descobre para qual prédio o Clancy levou a vereadora, porque foi o único prédio que ela mandou demolir. E chegando lá, o Ben se transforma em 4 braços, salva a vereadora, mas é atacado por insetos e acaba destruindo o prédio inteiro. Ele consegue salvar o pessoal de ser esmagado vivo, e o Clancy sai de debaixo dos escombros dizendo que vai destruir a cidade inteira, e some em uma nuvem de vespas. Os nossos heróis mandam a vereadora para casa e começam a pensar que o único jeito do Clancy destruir a cidade inteira era com a usina nuclear. E chegando lá, eles encontram os controles destruídos, os 3 são atacados pelo Clancy, que se cobre com baratas para resistir à explosão nuclear. O Ben se transforma no Chama, porque a Gwen disse que o melhor jeito de se livrar de insetos é fazendo o churrasquinho deles. E enquanto a Gwen e o Max tentam desligar o reator nuclear manualmente, o Ben descobre que o Chama resfriado atira raios congelantes e começa a congelar os insetos do Clancy, e depois de congelar todos, ele decide usar o gelo para resfriar o reator e impedir a explosão. Tudo parece ter acabado bem, nossos heróis pegam a estrada, mas são atacados por insetos de novo, porque o Clancy, de alguma forma, descongelou e o Omnitrix não está funcionando. Então o Ben pega o remédio fedido que ele tinha escondido e o usa para atrair os insetos e o joga de um penhasco. Eles nocauteiam o Clancy e chamam a polícia. E de novo, essa ideia de atrair os insetos com o remédio fedido parece muito ideia que você tirou de uma mesa de RPG e que só funcionou porque você teve muita sorte. E, enfim, chegamos no último episódio da primeira temporada, chamado Segredos, que é um dos melhores episódios de Ben 10 na minha opinião. O episódio começa mostrando o Vilgax saindo da sua cápsula de cura e dizendo que vai atrás do Omnitrix pessoalmente. Então nós vemos o Ben acordando de um pesadelo e dizendo que viu um alienígena com uma cabeça de polvo em seus sonhos, dizendo que estava indo pegá-lo. O Vomax então fica visivelmente perturbado e entra em uma pira de ir até o Monte Rushmore, que é um lugar turístico dos Estados Unidos que é basicamente uma montanha sagrada para os indígenas de lá, que os estadunidenses decidiram massacrar todos os indígenas para esculpir rostos gigantes de 4 presidentes naquela montanha. No meio dessa viagem, o Ben fica entediado e vira o Ultra T para irritar a Gwen. E assim ele é rastreado pelo Vilgax, que decide atacar uma cidade próxima para atrair o Ben, que ao ver as explosões vira o Chama e vai voando para lá. Na cidade, o nosso herói encontra um monte de drones e depois de destruir todos, o Vilgax aparece, se apresenta e diz que vai matá-lo. O Ben tenta ir para trocação com ele, mas sai no prejuízo, então ele derrete o asfalto para deixar o Vilgax preso. O Vomax e a Gwen aparecem na hora e mandam o Ben entrar no trailer para eles fugirem, e a transformação do Ben acaba. E enquanto eles fogem, mais drones aparecem, o Ben mete o louco de virar um insectoide para lutar, destrói os drones, mas o Vilgax aparece e consegue destransformá-lo só de tocar no símbolo do Omnitrix. E enquanto isso, o Vomax vai para o Monte Rushmore e a Gwen questiona o seu avô, que diz que não tem tempo para explicar para ela, e ativa uma passagem secreta para dentro da montanha, onde tem um depósito imenso com várias armas e tecnologia alienígena, aonde o Max diz que ele não era um encanador comum antes de se aposentar, e pega um baita canhão a laser gigante, que ele diz ter sido programado com o lineado Vilgax, e espera que isso possa destruí-lo dessa vez. O Max então liga um GPS para localizar o Omnitrix e decide que vai invadir a base do Vilgax, literalmente jogando trailer nela. Então nós vemos o Ben prestes a ter o seu braço cortado pelo Vilgax, quando o Max chega e dá um tiro de canhão no Vilgax, que voa longe. A nave entra em curto-circuito, afeta o Omnitrix, que começa a transformar o Ben em aliens aleatoriamente, até que ele se liberta. Alguns drones começam a atacar os nossos protagonistas, e o Vomax vai tentar pousar na nave. Nisso, o Vilgax reaparece, tenta matá-lo, e o Ben então corre, agarra o Vilgax e se joga para fora da nave junto com ele. O Vilgax cai muito feio, e o Ben consegue planar até cair no meio da montanha, porém o Vilgax logo aparece para tentar matá-lo de novo, e o Ben vai trocando de aliens aleatoriamente até que ele consegue fugir. Enquanto isso, o Max dá um jeito de pousar a nave,
Porém, o Vilgax os pega como reféns para forçar o Ben a se render. E quando o Ben se entrega, o Vilgax o destransforma, volta para a nave e decola. Porém, o Max havia deixado uma sequência de autodestruição programada e quando o Vilgax tenta impedir a autodestruição, o Ben dá um tiro de canhão pelas costas dele, o deixando preso no meio dos escombros. O Ben vira o chama e foge dali voando. E esse foi um final perfeito para a primeira temporada, porque caso não houvesse uma segunda, a história estava fechadinha. Grande vilão derrotado, presumidamente morto. O último alien que o Ben se transformou é o Chama, que também foi o primeiro que ele se transformou, dando a ideia de que o final é igual ao começo. Mas, com o imenso sucesso do desenho, 2 meses depois, teve a segunda temporada. E se você está gostando do vídeo até aqui, aproveita e clica no like. E a segunda temporada começa com o Max contando aos seus netos que ele era parte de uma organização secreta chamada Os Encanadores, que lidava com todo tipo de problema de ordem extraterrestre, paranormal e etc. E que há muito tempo atrás ele conheceu o Vilgax tentando invadir uma base militar para disparar um míssil e o Max o impediu, o prendendo ao míssil e o explodindo junto da sua própria nave. E no meio dessa conversa, eles veem vários carros de polícia passando e o Ben decide ir ver o que é. Ele acidentalmente se transforma no aquático e pega uma carona em um caminhão de bombeiros até o lugar onde ele descobre que tem um pequeno alienígena causando confusão. Só que, no meio disso tudo, o Ben esbarra com um cara que dá um tiro de raio laser nele e faz o Ben voar longe. Esse cara depois é nocauteado pelo alienígena e o Ben consegue capturar esse alien. O Max e a Gwen chegam e o cara que atirou no Ben revela ser um antigo encanador e amigo do Max chamado Phil. O Phil diz que ultimamente tem tido muitos aliens e o Max deveria voltar a trabalhar e etc. Mas o Max recusa, dizendo que está aposentado e vai embora. Depois disso, o Ben questiona o seu avô porque ele não quer voltar a trabalhar com o Phil e contar sobre o Omnitrix. Mas o Max diz que quanto menos pessoas souberem do relógio, melhor. E logo depois disso, eles recebem um pedido de socorro do Phil, e ao irem ao resgate dele, eles veem 2 Vulpimancers, alienígenas da espécie do besta. O Ben se transforma para tentar conversar com eles, o que não dá muito certo, mas no final eles conseguem prender os 2, e o Phil, vendo que o Ben tem um Omnitrix, os convida para ficarem no seu quarto de hotel e oferece de novo que eles trabalhem juntos. Mas o Max recusa novamente a proposta e estranha o fato de ter 2 Vulpimancers juntos, igual uma vez que eles viram há muitos anos atrás. Então o Max sai dali e decide ir investigar. O Phil vai atrás e a Gwen desconfia disso e convence o Ben a segui-los. O Max vai até o Monte Rushmore, onde ele descobre que o Phil roubou uma arma chamada Projetor de Nulidade, ou Nulificador, que eles usavam para abrir um portal para uma dimensão paralela, onde eles prendiam alienígenas criminosos. E o Phil estava usando isso para pegar alienígenas que eles haviam prendido e depois aparecer oferecendo serviço de proteção, igual uma milícia ou uma máfia. Então, o Phil aparece, abre um portal atrás do Max e solta um alien em cima dele para tentar matá-lo. Mas o Ben aparece como XLR-8, salva o seu avô e enquanto isso o Phil foge. A Gwen havia ficado para trás e ao ver o Phil chegando, se esconde dentro do carro dele. Ela tenta pegar o projetor de nulidade, mas o Phil começa a lutar com ela. O Ben e o Max vão tentar resgatá-la, mas o Phil abre mais um portal e traz um alien voador para cima deles. O Ben acidentalmente se transforma numa massa cinzenta, consegue montar nesse alien voador e vai para cima do carro do Phil, que bate em um acostamento. O Phil tenta prender o Ben no nulificador, mas a Gwen joga um espelho para ele e no final o Ben reflete o tiro e o Phil acaba preso dentro do nulificador. E esse é para mim um dos melhores episódios de desenvolvimento do Ben, porque ele, como uma criança, é dicotomista, ou seja, ele só consegue ver preto e branco, bem e mal, e nesse ponto ele ainda acredita em bem e mal absoluto, e acha que as pessoas são heróis e vilões, e por isso ele não desconfiou das mentiras do Phil. E nesse episódio ele aprende que não é assim que o mundo funciona, que não existem heróis e vilões, só pessoas, e ele começa a ser menos inocente. Aí, no episódio seguinte,
nós vemos o Ben mexendo no Omnitrix, tentando virar o XLR8 para ir até a cidade e comprar hambúrgueres, mas ele acidentalmente se transforma em um alien novo, que tem uma carapaça nas costas, placas nos ombros e braços, e que futuramente ele vai batizar como Raio de Canhão. E enquanto ele tenta descobrir o que esse alien consegue fazer, cai um meteoro perto de onde eles estão e eles decidem ir olhar para ver o que é. Nisso, o Ben descobre que ele consegue virar uma bola e sair rolando igual o Sonic, e chegando perto desse meteoro, eles descobrem que é na verdade um alienígena gigante, parecido com um carrapato, e são surpreendidos por outros 3 alienígenas com roupas brancas, que dizem ser parte de um culto ao carrapato gigante, que eles chamam de O Grande, e dizem que ele viaja de planeta em planeta, purificando-os, entre aspas, muitas aspas. O que na prática é, ele come o núcleo do planeta e mata as pessoas nele. E esse episódio é engraçado, porque normalmente quando você pensa em alienígenas, você pensa em seres desenvolvidos, não fundamentalistas religiosos matando pessoas por um suposto deus. E no meio dessa conversa, um dos 3 arautos do deus Carrapato diz para o Raio de Canhão que ele deve ser um dos últimos Pelarotas arburianos, já que o Grande destruiu o planeta dele poucos dias atrás. O Ben tenta lutar, mas é jogado longe. A Gwen e o Max vão atrás dele e a transformação do Ben acaba. Eles então veem que a paisagem está começando a mudar e as plantas a sofrer mutações por causa da influência do carrapato gigante, e decidem voltar para lá voando com o insectoide, mas no meio do caminho eles são atacados pelos 3 cultistas que aparecem em cima de skates voadores, e no meio da luta o Ben se destransforma, mas consegue derrubar um, roubar o skate voador dele e faz umas manobras que derrubam os outros 2. Então ele tenta destruir o carrapato com cada um dos seus 10 aliens originais. E a Gwen então diz que ele ainda tem um novo alien que ele pode testar. Os cultistas aparecem de novo, o Ben vira um raio de canhão, vai pra cima deles, e enquanto eles lutam, o Ben planeja destruir o carrapato por dentro, e começa a destruir todos os órgãos dele até que o carrapato explode. Os cultistas então pensam em começar a venerar o Ben como seu novo deus, mas a transformação dele acaba, e ao verem que ele é um humano, eles decidem ir embora. O terceiro episódio começa com a Gwen e o Max indo em uma livraria, enquanto o Ben espera em uma fila para comprar um novo jogo de videogame. Mas quando eles voltam da livraria, eles veem que a loja de videogames está sendo destruída pelo Quatro Braços e eles não conseguem entender por que o Ben está fazendo isso. Chega um esquadrão de contenção de alienígenas, comandado por um milico genérico chamado Tenente Steel, que parece até um Nick Fury do Paraguai, que dá um tiro no Quatro Braços com um canhão de raios laser gigante e o Quatro Braços foge. A Gwen e o Max, ainda incrédulos por tudo isso, vão até o trailer e confrontam o Ben, que estava jogando videogame e diz que não sabia de nada do que eles estavam falando. Mas ao ver a reportagem na TV, ele pensa que poderia ser outro alien da espécie do Quatro Braços e decide investigar. Nisso, ele vê o Quatro Braços fugindo e o persegue até a Casa da Moeda. Quando eles chegam lá, a Gwen vê o Chama tocando terror no lugar e pensa que era o Ben. Mas o Ben de verdade aparece, se transforma no diamante e salva ela de ser queimada viva. O Ben então começa a brigar com o seu doppelganger e pergunta quem é ele e por que ele está tentando incriminá-lo. E o Chama revela ser o Kevin, que após absorver o Omnitrix naquela luta em Nova York, agora consegue se transformar nos 10 aliens originais do Ben, mas ele consegue ficar pouco tempo na sua forma humana e culpa o Ben por isso, e agora quer se vingar o incriminando. Então, a equipe do Tenente Steel chega, o Kevin foge, deixando o Ben para ser preso, mas ele consegue fugir até que se destransforma. O Tenente Steel começa a desconfiar da família do Ben, porque eles sempre estão nos locais dos crimes, mas ele recebe uma ligação dizendo que está tendo um ataque de alienígenas na ponte Golden Gate e parte para lá de helicóptero, para peitar o Kevin sozinho, na cara e na coragem. Aí o Tenente Steel perde na trocação, apanha muito feio, quase morre, mas o Ben vai para lá, transformado em Quatro Braços, salva o Tenente Steel e começa a dar porrada no Kevin, até que ele volta a ser humano. O Ben tem a chance de matar o Kevin, mas ele vira de costas e vai embora dizendo que o Kevin não vale a pena. Nisso, o Kevin fica por ódio e se transforma em uma aberração, que é um amálgama dos 10 aliens originais do Ben, e dá uma surra feia no Ben. Mas
o Tenente Steel manda a sua equipe, que está no chão, disparar um tiro de canhão laser e derruba o Kevin do alto da ponte Golden Gate. Ele cai no mar e desaparece e é dado como morto. No episódio 5, o Kevin retorna, atacando o Ben na beira da estrada, e enquanto os dois lutavam, eles são subitamente teletransportados para uma arena em uma nave espacial gigante, que serve como um ringue clandestino, e lá, alguns guardas robôs os marcam com aparelhos que dão choques caso eles desobedeçam. Então, eles são levados para conhecer o dono da nave, chamado de Slixvigma, que escraviza pessoas ao redor de toda a galáxia para fazer uma espécie de rinha de galo. E ele manda colocar em correntes ligando o Ben e o Kevin e os manda lutarem contra o seu atual campeão, um alien grande de pele laranja com uma prótese mecânica no formato de clave no lugar de seu braço esquerdo, chamado de Technorg. Os dois acabam tendo que trabalhar juntos, mas vencem o Technorg. O Kevin tenta matá-lo, mas o Ben o impede. O Technorg então cria um grande senso de gratidão e de dever para com o Ben, que planeja um jeito de desligar os aparelhos que dão choque e fazer uma revolta dos escravizados. A revolta é bem sucedida, é quase uma revolução haitiana, só que no espaço. Então, o Ben descobre que o Slixvigma é um robô e consegue controlá-lo usando o Ultra T para programar cápsulas de fuga para que cada um dos escravizados pudesse retornar para casa. Mas quando ele vai tentar escapar, o Kevin tenta matá-lo de novo, o Ben vira um raio de canhão, dá uma surra no Kevin e consegue escapar com a ajuda do Technorg. No episódio 6, nós vemos o 66 e o seu novo comparsa, chamado Vulcanus, que é um alien da mesma raça do Technorg, e os dois estão roubando um componente chamado Elemento X, que é usado para criar uma bomba muito poderosa. Mas para completar essa bomba, eles precisam de minério de ferro e decidem ir até a Terra buscar. Ao chegarem na Terra, eles encontram com o Ben se transforma em 4 braços e tenta lutar com eles, mas toma uma surra mais feia do que bater em mãe. Então, aparecem 3 aliens com uniformes amarelos, chamados de a Força Galáctica, e caem na porrada com 66 e com Vulcanos. E depois de toda essa confusão e do Ben voltar a ser humano, eles percebem que ele está com o Omnitrix e se apresentam. Eles são Ultimus, que é um alienígena de pele cinza e é basicamente um Superman genérico, Snaptak, que é uma cabeça de vidro com um cérebro gigante à mostra e vários tentáculos, e tem poderes telecinéticos, ou seja, ele move objetos com a mente. E por último, a Tini, que é uma tetramanda, ela é da raça do 4 braços, tanto que ela ficou apaixonada pelo Ben quando o viu, e ao longo do episódio ela fica pedindo várias vezes para ele se transformar de novo. E no começo, o Ben fica muito empolgado com eles, porque como qualquer criança, ele tem todo um imaginário sobre super-heróis e admira o fato de eles usarem uniformes e fazerem poses igual a personagens tokusatsu, mas ao longo do episódio, tudo que eles tentam fazer dá errado. Em parte porque eles seguem um regulamento muito complicado à risca, mas no final o Ben consegue ajudá-los e tudo acaba bem. O Ultimus então oferece um distintivo da Força Galáctica e a chance do Ben ir junto com eles, mas o Ben recusa, dizendo que a família deles já é uma super equipe. O Ultimus então deixa o distintivo e se despede, dizendo que espera vê-lo no futuro. E o episódio seguinte começa com o Vomax dando um talco pro Ben, porque ele tá com um tipo de pé de atleta, um fungo, mas enquanto ele entregava o talco pro Ben, um garoto aparece do nada no meio da estrada e o Max quase o atropela. Esse garoto acaba caindo num penhasco no acostamento e o Ben vai salvá-lo, mas esse garoto desmaia de medo e eles veem pelo uniforme de escoteiro dele que ele se chama Gilbert e que ele é de um acampamento próximo, e acreditam que ele se perdeu na floresta no meio da chuva e decidem levá-lo de volta. Mas chegando no acampamento, eles encontram tudo abandonado às pressas e um casal de gêmeos chamados Andy e Mandy escondidos, e quando eles tentam pedir ajuda, veem que não tem sinal de telefone e que todas as linhas foram cortadas. Eles tentam sair de lá, mas o trailer não funciona, porque o motor estava coberto por algum tipo de fungo estranho. Eles levam o Gilbert para uma cama na enfermaria e o Vomax diz que vai procurar comida, mas logo depois que ele sai, eles conseguem ouvir os seus gritos, e o Ben decide se transformar no besta para ir atrás de seu avô, e encontra um buraco, de onde saem várias raízes e cogumelos gigantes, que o puxam para dentro do buraco, onde ele vê o seu avô preso
mas a sua transformação acaba e ele tem que fugir. E quando o Ben volta para o acampamento para conversar com a Gwen e com os outros, começam a crescer bolhas gigantes de esporos que poderiam espalhar pólen por todo o país se germinassem. Então Gilbert diz que a única forma de destruir um cogumelo é destruindo seu micélio. Então o Ben vira o XLR8 e vai salvar o seu avô, enquanto a Gwen tenta sobreviver e manter os outros moleques em segurança. A transformação do Ben acaba antes que ele conseguisse libertar o seu avô, os dois acabam presos, e enquanto o Ben tenta alcançar o Omnitrix, ele acaba se transformando em um alien novo, feito de raízes e com alguns frutos nas suas costas, que ele viria a batizar de Vinha Selvagem. O Ben consegue se libertar das raízes, fazendo crescer espinhos no seu corpo, mas os dois são logo puxados até o micélio, que conversa telepaticamente com o Ben, dizendo que ele iria consumir toda a vida no planeta. O Ben se solta, começa a tentar cortar o micélio e jogar uns frutos explosivos que cresciam nas suas costas, mas a transformação acaba. E quando os dois estão prestes a serem comidos, o Ben lembra que por pura sorte ele tinha talco no seu bolso e joga o talco na boca do micélio, já que o talco mata qualquer tipo de fungo. E assim ele derrota os cogumelos assassinos. Sem sacanagem, ele derrota a invasão alienígena jogando talco. No episódio 9, nós vemos uma jovem chamada Encantriz com uma bolsa mágica cheia de pedras explosivas e pequenas estátuas que viram golems invadindo um presídio onde o Rex está preso. Ela o liberta porque ele é tio dela, e o Rex então diz que vai procurar um amuleto que está perdido há muito tempo e que ele pode usar esse amuleto para recriar os 6 que a Gwen destruiu na primeira temporada. Então, nós vemos os nossos protagonistas em uma convenção de mágica em Las Vegas, porque a Gwen, desde que teve seu encontro com o Rex, ficou obcecada por magia e estava procurando algo que pudesse torná-la uma super heroína de novo. E por conveniência de roteiro, ela encontra um bracelete com um amuleto à venda. O Rex aparece com a sua sobrinha e tanto o Ben, transformado no besta, quanto a Gwen vão lutar com ele. Até que a Encantriz consegue convencer a Gwen de que ela foi obrigada pelo seu tio a fazer aquilo e pede ajuda da Gwen. Mas aquilo era na verdade uma mentira para conseguir roubar o amuleto da Gwen sem que ela percebesse. Então o Rex e a Encantriz vão até o alto da torre mais alta da cidade para fazer um ritual para criar os outros amuletos. O Ben vai até lá com seu skate voador para atrapalhar o Rex, enquanto a Gwen tenta cuidar da Encantriz, mas ela acaba sendo presa em uma montanha russa com os trilhos quebrados. O Ben tenta virar o 4 braços, mas acaba virando o Vinha Selvagem e vai salvar a Gwen. A Encantriz trai o Rex para ter os amuletos só para si, mas o Ben e a Gwen aparecem, deitam ela na porrada, destroem os 6 amuletos, e nisso a magia da Encantriz e do Rex é sugada e só sobra um amuleto, agora aparentemente sem poderes. No episódio 11, o Ben começa a ter pesadelos com o Fantasmático, dizendo que quer sair, e ao longo do episódio inteiro ele fica com sono, sem dormir porque ele tem muito medo desses pesadelos. A Gwen então pede para o seu avô levá-los até um colégio de ricos porque ela quer estudar lá, e ela vai fazer uma entrevista de admissão e essas coisas, mas durante o dia todo o Ben fica tendo visões e ouvindo o Fantasmático, até que eles ouvem um estrondo e quando vão investigar, para a surpresa deles, eram os psicoloucos, que coincidentemente decidiram roubar os troféus daquela escola porque acharam que era dinheiro fácil. O Ben tenta virar o Chama para lutar com eles, mas acaba virando um Fantasmático, que assume o controle do corpo do Ben e começa a deitar os psicoloucos na porrada de uma forma muito feia. Os 3 conseguem fugir enquanto o Fantasmático estava distraído, a transformação acaba, o Ben se sente aliviado até que ele percebe que o Fantasmático escapou de dentro do relógio. E o Fantasmático revela que a consciência de um alien da espécie Ectonurita pode existir até em pequenas amostras de DNA. E quando coletaram o DNA do Fantasmático original, uma cópia da consciência dele ficou presa no relógio. Aí, o Fantasmático rasga sua capa protetora e diz que precisa se fundir com Ben para ser completo de novo. Mas quando ele tenta pegar o Ben, ele percebe que, na sua forma atual, ele é fraco contra a luz do sol e foge. O Ben então encontra sua família, conta o que aconteceu e eles vão procurar pelo Fantasmático, que decidiu tocar o terror no campus para atrair o Ben para uma armadilha. O Ben vira o 4 braços para lutar com ele, o Fantasmático tenta possuí-lo,
mas o Fantasmático percebe que não consegue possuí-lo transformado, então ele possui a Gwen para forçar o Ben a se render. O Ben volta a ser humano, se rende, mas por sorte ele consegue virar uma massa cinzenta antes de ser possuído. Nisso, a Gwen e o Max fogem, os psicoloucos vão atrás deles, só para serem derrotados de uma forma muito cômica pelos dois. O Ben foge para uma torre de relógio, até que a transformação dele acaba, ele percebe que o sol já nasceu, consegue expor o Fantasmático à luz, o fazendo queimar e virar cinzas. E então, nós chegamos no último episódio da segunda temporada. O episódio 13 começa mostrando o Kevin, que agora assumiu o controle naquela nave de rinhas clandestinas, e ele encontra o Vilgax congelado flutuando pelo espaço. Ele o descongela para ajudá-lo a se vingar do Ben. Só que o Vilgax não suporta dever favores para ninguém e desce o cacete no Kevin para ele ficar esperto. Até que ele aceita colaborar para se vingar do Ben. Enquanto isso, nós vemos o Ben mexendo no Omnitrix e por acidente ele destrava o que ele chama de controle mestre, que seria a capacidade de se transformar em um alien só de pensar, não tendo mais tempo limite nas suas transformações e nem tendo que esperar o relógio recarregar. Nisso, ele fica brincando com isso o dia todo, até que o Vilgax e o Kevin aparecem para atacá-lo. O Ben, muito arrogante, tenta dar um jeito nos dois sozinho, mas ele não dá conta. E enquanto isso, o Max revela ter voltado no Monte Rushmore, pega o projetor de nulidade e planeja prender o Kevin e o Vilgax lá dentro. Só que as coisas acabam dando errado e quando o Max abre o portal, o Ben é puxado junto, porque ele era arrogante, prepotente, achou que fosse resolver tudo sozinho. A Gwen então decide ir ao resgate de seu primo, enquanto seu avô ficaria para trás mantendo o portal aberto. Aí ela veste um traje de encanadora com uma mochila jato, algumas granadas e uma pistola laser. Ela consegue encontrar com Ben, mas é pega pelo Kevin e o Ben se entrega para salvá-la. Mas antes de ter o Omnitrix arrancado do seu braço, ele trava o controle mestre e depois de remover o Omnitrix, o Kevin trai o Vilgax para tentar roubar o relógio. O Vilgax vai trocar porrada com ele, a Gwen consegue pegar o Omnitrix de volta, mas o Kevin e o Vilgax aparecem de novo, exigindo o relógio. A Gwen então faz um truque, finge jogar o Omnitrix para longe, mas na verdade ela jogou uma das granadas que ela tinha no seu cinto. O Vilgax vai atrás da granada, o Ben e a Gwen conseguem fugir do Kevin, passam pelo portal que se fecha logo depois deles. A Gwen então revela que ela ainda estava com o Omnitrix, agradece ao Ben por ter se sacrificado por ela, e a temporada termina exatamente do jeito que o desenho começou, com o Ben recebendo a Omnitrix, e esse foi o melhor final de temporada de todos, na minha opinião. E agora, que eu já falei de todas as coisas importantes da segunda temporada, vale a pena uma menção honrosa ao episódio 4, o chamado Gwen 10, que se passa em um universo paralelo e não afeta em nada a história da série. O episódio 4 começa com o Ben acordando em um cochilo e vendo um assalto a um posto de gasolina. E quando ele tenta impedir, ele percebe que o Omnitrix não está no seu pulso. Então nós ouvimos a voz de um narrador comentando conosco sobre o ocorrido. E a cena mostra ser uma página de uma revista em quadrinhos. E essa quebra na quarta parede é o que nos indica que esse episódio não tem nada a ver com a continuidade dos episódios normais. E depois dessa quebra de expectativa, nós vemos o Ben falando sobre todo o seu verão de aventuras para o seu avô, que o diz que o pegou na escola há 2 horas e que esse era o primeiro dia de férias deles, e que tudo deve ter sido um grande e longo sonho. Eles então param no mesmo acampamento do começo da série. O Ben se embrenha no meio da floresta para tentar pegar o Omnitrix, mas ao encontrar a cápsula, ele vê que a Gwen já tinha encontrado o relógio. E basicamente acontece tudo de forma bem parecida com o primeiro episódio da série, só que nós vemos algumas diferenças. Por exemplo, a nave do Vilgax, nesse universo paralelo, não foi atingida pelos tiros. Ele não foi ferido, então ele não teve que ficar naquela cápsula de cura. E o Vilgax decide ir atrás do Omnitrix sozinho, logo de cara. Então nós vemos o Ben e a Gwen conversando em um boliche abandonado, onde tem um dos melhores diálogos da série, onde o Ben fala que ele não sabe o que é pior, se é ele não ter mais o relógio, ou o fato de que a Gwen é muito melhor com ele do que ele jamais foi. Porque, segundo Ben, na primeira transformação da Gwen, ela já controlava o Chama melhor do que ele controlava depois de 1 mês de treino.
Mas essa conversa é interrompida por um ataque do Vilgax, que sequestra a Gwen, e o Vomax aparece, dizendo pro Ben para guiá-lo, já que ele já viveu tudo aquilo uma vez. E tudo acontece quase igual à primeira temporada, com a Gwen presa, o Ben e o Max resgatando, só que nesse momento o Omnitrix tem um mau funcionamento, sai do pulso da Gwen e vai parar no pulso do Max. O Ben ensina o seu avô a virar o Ultra T para melhorar o trailer e eles conseguirem escapar da nave antes que ela caísse e explodisse. E o episódio termina mostrando eles novamente como uma história em quadrinhos e o narrador falando que existem muitas formas de contar uma história. E essa presença do narrador e das imagens de quadrinhos são um elemento extra-diegético, ou seja, de fora da história, para mostrar pra gente que esses episódios são diferentes dos outros. E bom, depois do sucesso estrondoso da segunda temporada, Ben 10 virou uma febre, tendo desde jogos de videogame, cadernos, camisetas e tênis, até toalhas, roupas de cama, para todo lado que você olhasse no final dos anos 2000, você ia ver alguma coisa de Ben 10. Eu lembro de viver parte dessa Ben 10 mania tendo o jogo de PlayStation 2, Ben 10 Protector of the Earth. Inclusive, comenta aqui embaixo se você também jogou esse jogo, se você tinha alguma coisa de Ben 10, caderno do Ben 10. Isso foi a maior febre dos anos 2000, pelo menos que eu lembre. E a terceira temporada começa com um dos episódios mais meia boca da série inteira, na minha opinião, em que a Gwen e o Ben vão ao show de um hipnotizador chamado Subliminar. Nesse show o Ben é voluntário, só que o Subliminar na verdade está controlando todos os que ele hipnotiza no seu show para que de noite eles roubem coisas do shopping. Mas em certo momento do episódio mostra que o Subliminar já hipnotizou até o dono do shopping, então não faz sentido nenhum ele precisar hipnotizar idosos e crianças para roubar as coisas para ele. Era só ele continuar hipnotizando gente rica e cada vez mais rica, mas no final do episódio o Subliminar hipnotiza todo mundo no shopping com um relógio gigante, menos o Ben, que vira ovinha selvagem para evitar de ser controlado. Ele vai atrás do Subliminar, consegue libertar todos do controle mental e salva o dia. Depois disso, no episódio 3, a Encantriz reaparece para roubar o corpo do Ben, porque ela acha que a sua magia vai ser mais forte se ela estiver no corpo de um alienígena. Mas ela acidentalmente troca de corpo com a Gwen, que acaba indo para o reformatório presa no lugar da Encantriz. Mas a Gwen dá um jeito de escapar do reformatório, salva o Ben de ter o seu corpo roubado, e no final do episódio, eles prendem a Encantriz e a Gwen aproveita para roubar o livro de feitiços dela e começar a aprender magia. Até porque, como dizia o ditado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Depois disso, os nossos protagonistas vão para o Novo México para visitar um antigo amigo do Vomax, chamado de Wesley Green, e o Ben fica apaixonado pela neta dele, a Kai Green. Mas do nada, começa uma tempestade com raios roxos e um lobisomem gigante aparece, rouba uma antena e some. O Wesley então diz que aquele lobisomem é um Yonah-Dush, uma figura do folclore navarro que é um mau presságio, e ele quer capturá-lo, porque todo mundo está abandonando a reserva indígena. Então, o Wesley diz que as garotas devem esperar porque só os homens podem caçar o Yonah-Dush, o que pra mim é uma babaquice, porque convenhamos, não importa se tu é homem ou mulher, tu não vai conseguir fazer na mão com um lobisomem de 3,5 metros de altura e o físico de um marombeiro cheio de trembolona. E eles deixaram o Ben, que é uma criança de 10 anos, ir atrás do bicho. Então, o Vomax diz que como eles estão nas terras dos Navarro, eles têm que respeitar as tradições deles e toda essa patifaria, e deixa a Gwen pra trás. E tudo isso para no primeiro segundo de caçada ao lobisomem, eles serem jogados do alto de um penhasco para morte certa, mas por sorte, o nosso menino de 10 anos pode virar um alienígena e salva os dois velhos. E o Ben, então transformado em vinha selvagem, dá uma surra no lobisomem, até que a sua transformação acaba e o lobisomem ataca o Ben e arranha o Omnitrix, que começa a brilhar em amarelo, e o lobisomem foge quando vê o Max e o Wesley chegando. E ao voltarem para a cidade, o Ben começa a criar a aparência de um lobo, e o Wesley diz que aquilo é a maldição do Yonah-Dush, e que para salvar o Ben, eles precisam botar um pingente de prata
molhado com a água de um cacto que eles consideram sagrado no meio do peito do lobisomem. E eles ficam sabendo que o lobisomem atacou uma estação da NASA ali perto. Então eles mandam as garotas procurarem o cacto e os 3 vão caçar o lobisomem. Até que a Gwen consegue colocar o pingente com a água sagrada no peito do lobisomem e nada acontece. O lobisomem dá uma surra neles e foge. E os nossos heróis então percebem o que deveria ter sido óbvio. O folclore e a religião deles são só histórias. E aquele lobo gigante, na verdade, é um alienígena. E eles só pensaram que aquele lobisomem fosse um deus navarro porque o Wesley queria acreditar que a religião dele é literal, e não histórias criadas antigamente para servir como filosofia, ensinar lições ou para favorecer os grupos que estavam no poder na época da criação dessa religião em específico. E os nossos heróis então percebem que o Ben na verdade está se transformando naquele alienígena porque o relógio absorveu o DNA dele. Depois disso, eles rastreiam o lobisomem até uma caverna em um vulcão que deveria estar inativo. Mas chegando lá, eles veem que está tudo cheio de lava e a transformação do Ben acaba. Pouco depois disso, o lobisomem os ataca, o Ben vira o raio de canhão, deita o lobisomem na porrada e sela a entrada do vulcão para a lava não escapar. Tudo acaba bem, o nosso herói conseguiu um alien novo e para fechar o episódio, o Ben toma um fora da garotinha que ele estava afim. Depois disso, o episódio 9 começa com o Vomax dando um esporro no Ben e na Gwen porque eles não estavam cumprindo as suas obrigações, como encher a caixa d'água do trailer, tirar o lixo ou lavar a louça. Então, ele ouve uma propaganda de uma fazenda que te deixa pagar para trabalhar uma semana lá. E sim, isso parece uma ideia muito idiota, você pagar para trabalhar de graça. Mas o Max acha que isso vai ensinar o valor do trabalho e todas essas baboseiras. Depois de um dia de trabalho descarregando um caminhão, eles conversam com o filho da dona da fazenda, que diz ter visto uma múmia surgindo do nada no meio de raios roxos na noite anterior. Eles então decidem sair escondido para investigar isso. Então eles encontram uma cratera com manchas roxas brilhantes e com um gado mutante brilhando em roxo. O Ben vira o XLR-8, prende o gado mutante e segue a trilha até que ele encontra a múmia. Ele luta com a múmia, toma uma surra até que a sua transformação acaba, ele quase é esmagado e morto por um silo, mas ele é salvo pela Gwen e a múmia some. No dia seguinte, eles contam para o seu avô sobre o caso e ele descobre que o gado sofreu mutação por ser exposto a um mineral alienígena chamado Corodium, que deve ter caído ali em um meteoro há muitos anos, e agora a múmia estava desenterrando o Corodium. O Max diz que o gado vai voltar ao normal porque ele foi exposto por pouco tempo, mas que com mais Corodium, a múmia poderia mudar alguma pessoa de forma permanente. Então, os nossos heróis rastreiam o Corodium até uma fábrica de sorvete. O Ben se transforma em diamante, desenterra o cristal, mas a múmia aparece para roubar o Corodium. A múmia expõe um guarda da fábrica ao Corodium. O Max puxa uns trajes de proteção para ele e para Gwen e diz pro Ben que enquanto ele for um alienígena, ele deve estar imune à mutação. A Gwen e o Max conseguem prender o guarda mutante, a transformação do Ben acaba, ele foge da múmia e coloca um traje de proteção, mas a múmia o encontra, o agarra e começa a rasgar a roupa dele. O Omnitrix absorve o DNA da múmia, o Ben tenta se transformar e vira o Ultra T. Se funde com o tanque de nitrogênio líquido da fábrica e consegue congelar a múmia viva. Os nossos heróis então decidem enterrar a múmia no chão da fábrica, concretam por cima e tudo acaba bem. Depois disso, no episódio 11, nós vemos o lobisomem invadindo a fábrica de sorvete, desenterrando a múmia e os dois sendo teletransportados por um raio roxo. Corta a cena e nós vemos os nossos heróis assistindo uma reportagem sobre um lançamento de foguete na NASA tendo sido cancelado por causa de uma tempestade de raios roxos. Eles decidem ir até lá para investigar e o Vomax dá um jeito de entrar. Então ele revela que quando ele era jovem ele era da NASA e que ele deveria ter sido astronauta na Apollo 11, mas ele desistiu disso para virar encanador. Depois disso, eles esbarram com um engenheiro de foguetes chamado Victor, que na verdade estava trabalhando junto com a múmia e com o lobisomem, e ele manda o lobisomem ir se livrar do Ben.
O lobisomem e a múmia atacam os nossos protagonistas, o Ben se transforma no raio de canhão e dá uma surra neles, mas o Victor aparece soltando raios e revela que ele é um alienígena de uma raça que parece um monstro de Frankenstein do livro O Prometeu Moderno. Depois disso, os 3 vilões acabam enterrando os nossos heróis vivos debaixo de um monte de restos de foguetes, os nossos protagonistas escapam por pouco e o Ben se destransforma. Eles decidem se separar para investigar, com a Gwen e o Max indo tentar impedir o lançamento do foguete, só que o lançamento só pode ser impedido manualmente. O Max e a Gwen entram no foguete, mas ele é lançado em órbita. Depois disso, o Ben segue o Victor e o vê abrindo um portal. O lobisomem volta para o deserto por esse portal e o Ben vira o XLR-8 para tentar deter o Victor, mas o Victor ativa uma máquina que ressuscita o Fantasmático, e a transformação do Ben acaba na hora. Depois disso, no episódio 12, o Ben tenta fugir do Fantasmático e do Victor, se transformando acidentalmente numa massa cinzenta. Aí, ele começa a olhar nos computadores do lugar e descobre os planos do Fantasmático. Ele liga para Gwen e para o Max e avisa que o Fantasmático voltou à vida, e ele planeja usar a colônia espacial da NASA para tirar um raio de coródium que seria retransmitido pelo lobisomem no deserto, bloqueando a luz do sol, e assim o Fantasmático poderia dominar o mundo, e como efeito colateral, ele iria transformar toda a vida na Terra. Então, a Gwen e o Max são surpreendidos pela múmia, que os ataca enquanto eles tentavam entrar na estação espacial para impedir o raio de coródium. O Ben aproveita para construir uma arma de raios solares, e quando a sua transformação em massa cinzenta acaba, ele é encontrado pelo Victor, o Omnitrix absorve o DNA dele, o Fantasmático tenta possuí-lo e o Ben atira nele com a arma de luz solar, o afastando dali. O Ben então vira o Ultra T, toma o controle de um propulsor de foguetes, mas o Victor se agarra nele para ir até o espaço. O Ben então solta o Victor no espaço, entra na estação espacial, prende a múmia e a transformação dele acaba. Aí, do nada, a estação espacial dispara o raio de coródium, o Fantasmático aparece, dizendo que ele também pegou carona no foguete, liberta a múmia, prende eles, a Gwen usa um feitiço para paralisar a múmia, o Ben se transforma em Frankenstrike, o alien que ele conseguiu o DNA, absorvendo o Victor, e começa a lutar com o Fantasmático, que o puxa para fora da estação espacial. O Vomax entra na nave e tenta usá-la para destruir o transmissor do raio de coródium, mas o Victor aparece grudada no foguete e o atrapalha. A múmia então vai atrás do Ben, que está no meio de um 2 contra 1, e quando o Vomax consegue destruir o transmissor, o Victor também vai juntar no Ben. O Victor abre um portal para tentar sugar o Ben, mas o Ben consegue jogar tanto o Victor quanto a múmia nesse portal, o Fantasmático desaparece, o Ben vai atrás da Gwen e se destransforma. A estação espacial começa a se desfazer, mas eles conseguem colocar um traje espacial e são resgatados pelo seu avô. O Fantasmático reaparece, tenta possuir o corpo do Ben, mas por sorte, o Max consegue abrir o teto da nave e destrói o Fantasmático, expondo ele à luz do sol. Porém, a nave começa a se desfazer na reentrada da atmosfera da Terra, e o Ben consegue salvar todos, virando raio de canhão e caindo igual um meteoro na Terra. Só que o Omnitrix demonstra que ele absorveu o DNA do Fantasmático, e o episódio fica com um clima de será que o Fantasmático vai voltar? E não vai voltar, pelo menos não nessa série. Só nas outras séries mais no futuro. Mas isso é papo para um outro vídeo, então você já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para ser avisado quando lançar vídeo novo. E depois disso, nós temos no episódio 13 o pior episódio de final de temporada de toda a série, que começa com alguns caras encontrando destroços de uma nave alienígena, e de dentro de uma cápsula desses destroços sai uma alienígena, e pouco depois sai um drone do Vilgax. Corta a cena, nós vemos o Ben e a Gwen em um parque, quando eles veem o alienígena que saiu da cápsula, que tem poderes telecinéticos, e pergunta pro Ben aonde ele encontrou o Omnitrix. Então, o Ben se transforma no Chama, começa a lutar com essa alienígena, até que o Vomax aparece e reconhece essa alienígena, que era uma amiga íntima do Max há muito tempo, e ela conta que se chama Silene.
e que foi ela que mandou o Omnitrix para a Terra enquanto fugia do Vilgax, porque ela planejava que o Max obtivesse o Omnitrix. Então, a Silene pede para conversar com o Max a sós, e o Ben decide espiar e acaba ouvindo que a Silene quer levar o Max para o espaço junto com ela. E o Ben, que já não ia muito com a cara dela, fica bolado com a chance de perder o seu avô, mas ele é interrompido pelo ataque do drone do Vilgax, e depois de uma breve luta, ele acha que destruiu esse drone, mas o drone escapou, se consertou e voltou um pouco depois para sequestrar o Max, tomando controle do seu traje de encanador. A Silene então diz que é a hora deles botarem suas diferenças de lado e oferece uma trégua para salvar a vida do Max. A Silene desbloqueia um novo alien para o Ben, o Glutão, que é um bicho baixinho e verde que pode comer qualquer coisa que seja inorgânica e vomitar com uma gosma explosiva. E assim que eles conseguem salvar o Max e derrotar o drone, a Silene se prepara para ir embora em uma nave que ela pediu carona e chama o Max para ele ir com ela. E tem toda uma cena de despedida, que é uma referência ao filme Casablanca, um clássico do cinema de 1942. E agora que eu já falei da temporada, eu vou fazer uma menção honrosa ao episódio 2, que é um dos mais conhecidos da franquia, o episódio Ben 10.000, que começa com o Ben e a Gwen brigando, porque é o aniversário de 60 anos do avô deles, e o Ben esqueceu de comprar o bolo de aniversário. E enquanto os dois discutiam, abre um portal na frente deles, de onde sai uma mulher mascarada e sequestra a Gwen. O Ben se transforma no XLR-8, consegue salvar a Gwen e derruba essa mulher. E então ele percebe que está em um lugar com uma estética futurística, uma estética cyberpunk. O Ben não entende, mas logo ele vê uma estátua dele mesmo, só que adulto, com uma dedicatória o chamando de Ben 10.000. E logo depois disso aparece um rinoceronte mutante ciborgue dizendo que vai se vingar do Ben. O Ben se destransforma na hora e aparece o Ben 10.000, que derrota esse rinoceronte. A mulher mascarada revela ser a Gwen do futuro e o Ben 10.000 diz para ela mandar os dois garotos pro passado, porque ele iria caçar o Doutor Animal, porque esse rinoceronte era uma obra dele. Os dois jovens então conversam com a Gwen do futuro, que diz que prefere ser chamada de Gwendolyn, e ela recebe um alerta dizendo que houve uma invasão no maior banco de DNA da Terra. E ela diz que trouxe os dois porque o Ben 10.000 precisa de ajuda. Então aparece o Vomax do futuro e eles pedem uma carona até o banco de DNA. E ao longo da viagem, eles revelam que o Ben 10.000 já não falava muito com eles e não mantinha contato direito com a família há muitos anos. E chegando no local, o Vomax se despede dizendo que o Ben já não precisa mais dele há muitos anos. Então, o Ben decide se transformar no Quatro Braços, mas acaba virando insectoide. Eles encontram o Ben 10.000 lutando com o Doutor Animal, que agora é uma cabeça num jarro de vidro, acoplada no corpo de um gorila. O Ben 10.000 consegue derrotar o Doutor Animal, a Força Galáctica chega, e o Ben 10.000 pede para que eles levem o Doutor Animal para a Câmara do Nulificador. Então ele pega o Ben e a Gwen e os leva para sua base. No meio do caminho, o Ben pergunta pro Ben 10.000 o que aconteceu com o Vilgax, e ele responde que deixou ele em pedacinhos da última vez que o viu. Corta a cena e nós vemos que o Doutor Animal só fingiu ser derrotado e ele rouba o corpo do Vilgax para ressuscitá-lo. Então, toca um alarme e o Ben 10.000 diz que vai ver o que aconteceu. A Gwendolyn diz que esse alarme é da Câmara do Nulificador e leva os dois jovens até lá. O Ben 10.000 chega para confrontar o Doutor Animal e é surpreendido pelo Vilgax ressuscitado. Os nossos protagonistas chegam logo depois disso, e o nosso Ben diz que vai ajudar o seu eu mais velho e pede para que as Gwens segurem o Doutor Animal. O Ben tenta virar o Quatro Braços e acaba virando o Ultra T e vai para a luta mesmo assim. O Ben 10.000, meio ranzinza, diz que não quer ajuda, e o Ben insiste até que no final o seu eu mais velho aceita e transforma o Ben de Ultra T em raio de canhão. Os dois começam a trocação com o Vilgax, que diz ter sido atualizado com informações de como derrotar todos os aliens do Ben 10.000, e dá uma surra nos dois, até que chega o Vomax, dá um tiro no Vilgax, e os dois Bens agradecem e mandam ele ir ajudar as Gwens. E a luta continua, até que o Ben criança diz pro seu eu adulto que o Vilgax até pode saber como enfrentar todos os aliens dele, mas ele não sabe o que o Ben Tennyson pode fazer, e espera
que o Ben adulto não tenha se esquecido disso. O Ben 10.000 então se destransforma, muda o Ben pro diamante e começa a atrair o Vilgax para uma armadilha, para jogar ele em um canal que tinha ali perto. O Ben 10.000 vira um alien que parece uma iguana azul e congela o Vilgax dentro da água. Então nós vemos as Gwens e o Vomax deitarem o Dr. Animal na porrada, eles salvam o dia e vão comemorar o aniversário de 80 anos do Vomax no futuro. O Ultimus liga pro Ben 10.000 dizendo que tem um crime acontecendo, e o Ben 10.000 diz que ele poderia cuidar daquilo sozinho, porque hoje é aniversário do avô dele e ele ia tirar o dia de folga. E a Gwendolyn então revela que chamou os dois do passado para tentar mudar a atitude do Ben 10.000, que tinha abandonado a família há muito tempo e tinha ficado obcecado com o trabalho e com a seriedade de ser um herói. O Ben 10.000 então agradece ao Ben Criança por ter feito ele se lembrar das coisas que eram importantes de verdade e dá para ele um cubo. A Gwendolyn abre um portal e manda os dois de volta para o passado, e o cubo que o Ben 10.000 entregou para o Ben, na verdade era um bolo de aniversário, que o Ben entrega ao seu avô. E cara, sendo bem sincero, eu gosto muito desse episódio. Mesmo ele sendo uma linha do tempo alternativa, porque o fato da Gwendolyn ter mudado o passado faz com que o Ben da série nunca possa ser esse Ben 10.000 em específico. Mas o episódio é muito bom. Toda a carga dramática, o Ben tendo que se reconciliar com a família, tudo é muito bom. Então, depois do final da terceira temporada, tem os eventos do filme Ben 10 e o Segredo do Omnitrix, e o filme começa com o Dr. Animal mantendo a Gwen e o Vomax como reféns, enquanto ele prepara uma bomba de DNA para fazer toda a vida na Terra sofrer mutação. O Ben então chega para impedir os planos do Dr. Animal e tem 3 versões diferentes desse começo do filme. Uma em que ele chega transformado em chama, a outra em que ele chega transformado como XLR8 e uma que ele aparece como um alien novo, chamado de Mega Olhos. Independentemente da versão, o Ben consegue salvar a sua família e consegue desativar a bomba, que afeta o Omnitrix. O Ben se destransforma e o relógio começa a brilhar em laranja. O Dr. Animal tenta fugir, o Ben nota que o relógio estranhamente recarregou mais rápido e tenta se transformar para ir atrás dele. Ele tenta virar um insectoide, mas acaba virando massa cinzenta, mas mesmo assim dá um jeito de impedir o Dr. Animal, o acertando com seu skate voador, que acaba sendo destruído no processo. O Dr. Animal é preso e tudo parece que acabou bem, até que mais tarde, naquela noite, eles recebem uma visita do Tetrax, dizendo que recebeu um sinal de autodestruição do Omnitrix, e que o único jeito de impedir a autodestruição é escaneando o relógio, achando a assinatura genética do seu criador, chamado de Azimuth, encontrá-lo e pedir para que ele desative o relógio. Então, o Tetrax diz que para evitar que algum alienígena reconhecesse o Max, ele iria sozinho com Ben, e depois disso, o Tetrax apresenta o seu piloto, o Gluto, que é de uma espécie alienígena que parece uma gosma de cor salmão. O Tetrax escaneia o relógio para procurar a assinatura genética do Omnitrix, até que soa um alarme na nave e eles vão procurar por um intruso. O Ben se transforma no besta e descobre que o intruso na verdade era a Gwen. E quando a transformação do Ben acaba, um relógio começa a soltar pulsos de energia e a contagem de autodestruição é acelerada. Então o Tetrax diz para ele que ele não deveria se transformar mais. Aí, corta a cena e nós vemos o Vilgax roubando uma nave e dizendo que vai se vingar do Ben por tê-lo prendido no nullificador. E depois disso, os nossos heróis rastreiam a assinatura genética que estava gravada no Omnitrix até uma prisão de segurança máxima e eles conseguem se infiltrar no presídio, fingindo ser uma equipe de limpeza. O Ben e a Gwen vão disfarçados como alienígenas porque muitas espécies enxergam humanos apenas como alimento. No meio da investigação, o 66, que estava preso lá, encontra com o Tetrax e eles começam a trocar porrada. O Ben vê de relance alguém que ele confunde com o Vilgax, se transforma no glutão e vai lutar. Mas ele acaba descobrindo que essa pessoa, na verdade, é uma mulher e ele é jogado para longe. A transformação acaba e os presos percebem que ele está usando o Omnitrix e tentam roubar o relógio dele. Então tem toda uma cena deles tentando proteger o relógio e a alienígena que parece com o Vilgax diz que ela é a criadora do Omnitrix. Aí eles dão um jeito de fugir da prisão, o 66 se agarra na nave deles, consegue escapar da prisão
mas acaba sendo solto no vácuo do espaço. E depois de fugirem da prisão, a alienígena da raça do Vilgax revela que o nome dela é Miax, e que ela na verdade não criou o relógio. Ela era uma assistente do Azimuth, e ela diz que não sabe como impedir a autodestruição, mas que ela sabe o planeta em que o Azimuth vive, um lugar chamado Xenon. E então ela revela que se o Omnitrix explodir, ele vai levar boa parte do universo junto, incluindo a Terra. O Ben entra em choque e pergunta para o Tetrax por que ele não contou isso para ele. O Tetrax então responde que achava que o Ben se importava muito mais em morrer do que em salvar vidas inocentes. E o Ben retruca, dizendo que ele já salvou muita gente. E o Tetrax o questiona se ele salvou essas pessoas porque era o certo a se fazer ou apenas pela emoção de ser um herói. E o Ben fica quieto, porque ele sabe que a crítica tem fundamento. Corta a cena e nós vemos o Vilgax rastreando a ativação do Omnitrix até em Carcicon, onde ele encontra o 66, o resgata e o bota para trabalhar para ele. E depois disso, o Ben e companhia vão até Xenon, só que o planeta é cercado por um cinturão de asteroides e tem um aparelho construído pelo Azimuth que suga toda a luz da região, então é impossível passar por ali. Só que o Omnitrix tem um sistema de GPS embutido e ele também desliga o aparelho que suga a luz da região. E logo depois de eles conseguirem encontrar no caminho, eles são atacados pelo Vilgax. O Ben entra em uma mini nave e troca tiro com alguns drones do Vilgax. A Gwen lida com alguns minions dentro da nave. O Gluto é atacado pelo Vilgax. O Tetrax e a Miax lutam com o 66. A Gwen encontra com o Gluto, aparentemente morto. É surpreendida por um minion, mas o Gluto a salva e é explodido no processo. O Ben consegue voltar para a nave, encontra o Vilgax, mas ele consegue jogar o Vilgax para fora, abrindo uma escotilha do hangar da nave. Depois disso, o Ben encontra com a Gwen e os dois dão um jeito de pousar a nave. Depois disso, contam para o Tetrax sobre o sacrifício do Gluto e eles partem até o laboratório do Azimuth. Chegando lá, eles descobrem que o lugar estava tomado por plantas e eles são atacados por alienígenas da espécie do cipó selvagem. Nisso, a Gwen se sacrifica para salvar a vida do Ben e ela é pega por um deles. O Ben se transforma no Quatro Braços para tentar salvá-la, mas ela é puxada para dentro de uma escotilha e o Ben não consegue abrir. Depois disso, ele fica inconsolável. E o Ben, ainda em negação, diz que a culpa é da Miax por ela ter ajudado a construir o relógio. E ela rebate, dizendo que ele é um egoísta e incapaz de admitir os próprios erros. E sem tempo para lamentar, o Tetrax diz que é para acabar com a discussão, eles seguem em frente, e o Tetrax então diz que sabe como ele se sente, porque quando ele era mais jovem, ele era um mercenário e trabalhou para o Vilgax, que o contratou para roubar um cristal que ele usou para destruir o planeta natal do Tetrax. E o Tetrax, sentindo o peso da morte de todo o seu povo, jurou nunca mais deixar o Vilgax pôr a mão em uma arma poderosa. E que agora, tanto pela morte da Gwen quanto pela do Gluto, eles precisavam terminar essa missão, custe o que custar. E os nossos heróis então chegam no laboratório do Azimuth, que projeta um holograma e pergunta o que eles querem. O Ben diz que está ali para deter a destruição do relógio e o Azimuth se nega. O Ben diz que a prima dele morreu para deter a destruição do relógio e o Azimuth diz que não é problema dele. E o Ben diz que passou a ser agora. Se transforma no raio de canhão, diz que se o universo vai explodir, ele vai ter o prazer de deitar esse babaca na porrada primeiro. Então o Ben arromba a porta, bate no Azimuth, que revela ser na verdade da espécie do Massa Cinzenta. Eles então tentam convencer o Azimuth a desativar o relógio, mas ele se nega e diz que é melhor o universo recomeçar, porque ele criou uma ferramenta de compreensão suprema entre todas as espécies do universo, para que eles pudessem se entender, se transformando uma na outra. Mas que gente como eles e como o Vilgax transformaram a sua criação em uma arma. Só que no meio da conversa eles são interrompidos por um ataque do Vilgax, que trouxe um exército gigante de drones, de minions robóticos e de robôs gigantes. E os nossos heróis entram em uma batalha campal de morte certa, trocando tiro com todo o exército do Vilgax, até que a Gwen e o Gluto aparecem. O Ben fica emocionado, a abraça e chora, e ela explica que um pedaço do Gluto grudou na roupa dela, se regenerou e a salvou do ataque dos cipós selvagens. E depois dessa reunião calorosa, o Azimuth pergunta pro Ben
por que ele continua lutando, mesmo sendo inútil. E o Ben responde que é porque ele não é um egoísta, e sai para trocar tiro. E essa cena traz muito aquela ideia grega do herói trágico, daquele que luta mesmo sabendo que vai perder, ou que a luta que ele assumiu está muito além das suas forças, porém ele continua lutando até o final. E a cena é bonita, com a Gwen lançando magia, o Tetrax na trocação com 6-6, a Myax dando voador igual Kamen Rider, até que o Azimuth decide desativar o relógio e o Vilgax diz que vai obrigar o Azimuth a fazer uma arma ainda mais poderosa para ele. E o Azimuth reinicia o Omnitrix, desbloqueando um novo alien pro Ben, o Grandão, que é um dos meus aliens favoritos porque ele é inspirado em Ultraman. Tanto que o nome da espécie do Grandão é Tokustar, que em inglês significa literalmente Estrela do Tokusatsu, porque Ultraman é uma das maiores franquias de Tokusatsu, junto com Gojira, ou Godzilla se você preferir chamar, Kamen Rider e Super Sentai, que deu origem a Power Rangers, que usa as cenas de luta transformado dos Super Sentais, mas corta a cena dos atores japoneses e as substitui por cena de atores estadunidenses. E se você ficou curioso e quer ver mais sobre Tokusatsu, eu vou deixar vídeos na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, o Ben transformado em Grandão consegue vencer todo mundo sozinho e arremessa o Vilgax no espaço. O Azimuth então improvisa uma nave para sair dali, o Ben pede desculpas por ter bagunçado com o relógio e o oferece de volta, mas o Azimuth diz que ele pode ficar porque o Omnitrix foi feito para que as espécies se aproximem e que se um terráqueo pode fazer isso, tá tudo bem. E tudo acaba bem, eles voltam para a Terra e o Tetrax dá um novo skate voador pro Ben de presente. E para mim, esse filme foi o maior arco de desenvolvimento do Ben, porque o risco iminente da destruição do universo e o trauma pela perda da prima fizeram com que ele deixasse de ser tão egoísta e descuidado quanto ele era nas 3 primeiras temporadas. E depois disso, no episódio 4, o Ben tem um dia perfeito, só que chega um Vomax e uma Gwen, que brigam com o Vomax e com a Gwen que estavam do lado do Ben e dizem que eles são os verdadeiros. O Max e a Gwen que estão do lado do Ben são cópias que estão sendo usadas para vigiá-lo enquanto ele dorme. E dizem que ele foi sequestrado pelos Cavaleiros Eternos e está dentro de uma máquina que está induzindo ele a ficar desacordado enquanto o Enoch rouba o Omnitrix dele, mas que eles conseguiram hackear o sonho para salvá-lo. Uma coisa bem ao estilo do filme Matrix mesmo. Aí, do nada, aparece o Tenente Steel dizendo que o Max e a Gwen são metamorfos enviados pelo Vilgax, mas a Gwen convence o Ben de que eles são verdadeiros, e quando o Ben confronta esse Tenente Steel que está mentindo, ele revela na verdade ser o Enoch e diz que como ele está controlando os sonhos do Ben, agora ele vai ter o seu pior pesadelo. O Ben, a Gwen e o Max são teletransportados para a escola do Ben, onde ele tem que encontrar uma falha dentro do sonho para conseguir escapar. Nisso, eles são atacados pelos piores pesadelos do Ben, que no caso são o Kevin, o Cash e o JT. Depois que eles encontram a saída do sonho, o Enoch tenta detê-los, mas o Ben aprende a ter sonhos lúcidos, se dá superpoderes e consegue fugir do sonho. Ele se transforma no XLR8, deita o Enoch na porrada e o prende na máquina dos sonhos, até que a polícia chegue. E o episódio termina mostrando que quando os nossos heróis foram embora, aparece um Cavaleiro Eterno dizendo que o Enoch já o desapontou demais e que ele vai atrás dos Tennysons pessoalmente. Depois disso, no episódio 5, nós vemos o Dr. Animal no presídio usando pombos para coletar componentes para construir o seu raio mutante. Ele completa o seu raio mutante e aí ele consegue fugir voando em cima de um pombo mutante e vai se vingar do Ben. Corta a cena, nós vemos o Ben, a Gwen e o Max na praia. O Ben é atacado pelo pombo gigante, mas quando ele tenta se transformar no insectoide, ele acidentalmente vira um alien novo, chamado de clone, que tem o poder de se multiplicar, mas que tem uma fraqueza, porque toda dor que um dos clones sente, todos os outros sentem igual. Os clones conseguem vencer o pombo mutante, mas ele foge, e depois disso o Ben passa o dia todo se transformando no clone, para brincar, jogar basquete, etc. Mas um dos clones
é sequestrado pelo Dr. Animal. Depois disso, a Gwen e o Max e os outros clones decidem ir atrás dele, e nós vemos o Dr. Animal dentro de um navio abandonado, prendendo o clone em um tubo gigante para conseguir pegar amostras de DNA do Omnitrix. O clone então provoca o pombo gigante para que ele quebrasse o lugar em que ele estava preso, e o Ben consegue fugir. Quando os clones se aproximam o suficiente, o Omnitrix os une e desfaz a transformação. O Ben é atacado novamente pelo pombo mutante, mas o Vomax aparece com uma mochila a jato, salva o Ben, e aí, junto da Gwen, eles conseguem nocautear o pombo. O polvo mutante aparece, os ataca, o Ben se transforma no Ultra T, se funde com o guindaste do navio, prende o polvo e dá um choque nele até que ele desmaia. O Ben se destransforma e o Dr. Animal aparece, revelando que ele usou o DNA do clone e do insectoide para criar um mutante e que ele planeja destruir toda a cidade para fazer uma demonstração de força e forçar todo o país a se render a ele. Então, o Ben se transforma no clone e vai atrás dos insetos mutantes. Os clones prendem as asas de um desses insetos e o fazem cair, colidindo direto com uma lancha. O inseto morre e todos os clones vão junto. Aí, eles prendem o Dr. Animal e apagam todos os arquivos de DNA que ele tinha copiado do Omnitrix. Depois disso, a quarta temporada não tem nada de muito marcante ou relevante para a continuidade da história, mas tem alguns episódios em universos paralelos que eu acho que valem uma menção honrosa. Por exemplo, o episódio 10 é sobre o Ben 10.000, no dia do aniversário de 10 anos do seu filho, Kenny. Então, ele dá um Omnitrix de presente para o seu filho e o Kenny reclama, porque ele queria ter os 10.000 alienígenas igual o pai dele. E porque o Ben escolheu 10 aliens bem meme para ele. No caso, o XLR-8, Insectoide, Clone, Cipó Selvagem, Chocante e outros 4 alienígenas que não chegam a aparecer. Aí o Ken pede para trocar um deles pelo menos pelo Massa Cinzenta, e depois dessa troca, os dois partem para patrulhar a cidade, prendendo aliens criminosos em cápsulas de contenção que depois eles jogam dentro do Nullificador. Mas, como o Ben é super protetor, ele cuida de tudo sozinho, fazendo o Kenny se sentir deixado de lado, como se seu pai não confiasse nele. Aí o Kenny fica irritado, sai para andar de skate voador e conhece um moleque chamado Devlin. E mais tarde, naquela noite, tanto o Ben quanto o Kenny são acordados por um alarme de intruso. O Ben fica surpreso ao ver que o invasor parece ser o Kevin, então ele manda o Kenny ir para o seu quarto, e o Kenny obviamente tenta dar um jeito de fugir do quarto para ir participar da luta. O Ben e o invasor caem no meio da câmara do Nullificador, e é revelado que o Ben trocou o Nullificador de lugar desde a invasão do Dr. Animal. Aí, o invasor escapa, o Ken aparece e fica bolado porque o seu pai não deixou ele participar da luta, e porque ele mudou o Nullificador de lugar e não contou para ele. Então, no dia seguinte, o Kenny sai para dar rolê com Devlin, que o questiona como o Kevin fugiu do Nullificador, e que provavelmente a máquina deveria estar com defeito. O Kenny então diz para o Devlin que eles deveriam encontrar o Nullificador e consertá-lo para o Kenny poder mostrar que ele é útil. O Kenny consegue encontrar o Nullificador, que estava escondido dentro do trailer do Vomax, numa coisa meio Doctor Who, do tipo, é maior por dentro do que é por fora. E quando eles chegam na câmara do Nullificador, o Devlin revela ser o invasor da noite anterior e que ele era filho do Kevin. Ele consegue tirar o Kevin no Nullificador, o Vomax chega na hora, ativa o alarme, mas ele é derrotado e preso pelo Kevin. O Ben chega, é surpreendido pelo Kevin, que diz ter absorvido os poderes de todos os alienígenas que foram presos no Nullificador, e ele se transforma em uma abominação chamada Kevin 11.000. O Ben começa a trocar porrada com ele, mas é nocauteado. O Devlin entra na frente do seu pai, dizendo que eles já poderiam fugir dali, que já estava tudo certo. O Kevin bate no Devlin, o Ben se levanta para voltar para a briga, o Kenny consegue se soltar e decide ajudar o seu pai, que foi nocauteado de novo. O Kenny então aparece transformado como Massa Cinzenta e revela ter usado a inteligência do Massa Cinzenta para hackear o Omnitrix e vai lutar com Kevin,
que o agarra e tenta matá-lo, mas o Devlin o salva, pede desculpa pelas merdas que ele fez e decide que eles vão lutar lado a lado como amigos. Mas os dois são deitados na porrada muito feio, e quando Ben acorda, ele vê o seu filho caído. E puto, puro ódio, ele se transforma no grandão e espanca o Kevin até que ele volta a ser humano. O Kenny revela estar com uma cápsula de contenção, mas o Kevin levanta, derruba os dois, e quando tudo parecia perdido, o Devlin lança uma cápsula de contenção e prende o seu pai. O Devlin então se despede, e o Ben e o Max se oferecem para adotá-lo. E tudo acaba bem, com o Kenny ganhando um irmão e o Devlin ganhando uma família. Então, chegamos no último episódio da 4ª temporada. Nele, nós vemos o Ben e a Gwen sendo levados de volta para sua cidade natal porque as suas férias haviam acabado. O Vomax então pede para o Ben manter o Omnitrix em segredo para evitar entrar em problemas. Depois disso, nós conhecemos os pais do Ben, o Carl e a Sandra, e nós vemos que o Carl e o Max não têm a melhor relação do mundo, tanto que o Carl chama o Max para entrar para tomar um café e ele se recusa, dizendo que prometeu para os pais da Gwen que iria deixá-la em casa. E então nós vemos o Ben vivendo uma vida medíocre na escola, não conseguindo se enturmar, sofrendo bullying, sendo o último a ser escolhido quando eles vão tirar time nas aulas de educação física, até que do nada, drones do Vilgax explodem a parede e invadem a quadra. O Ben se esconde, se transforma no diamante e luta com os robôs, até que o seu avô chega, o Ben se destransforma, e quando o Ben é levado para casa, depois de ser humilhado pelo Cash e pelo JT, ele tem uma conversa com seu avô, que diz que a identidade secreta é difícil de manter, que ele queria ter contado para sua esposa e para os seus filhos, e o Ben o responde, dizendo que se ele tivesse contado, talvez a relação dele com os seus filhos não fosse tão ruim. O Max fica quieto, deixa o Ben em casa, e quando o Ben entra em casa, ele vê o Vilgax segurando seu pai e o mandando entregar o Omnitrix. O Ben então se transforma no raio de canhão, dá porrada no Vilgax, salva o seu pai e consegue fugir dali, soterrando o Vilgax sobre os escombros da casa. E o pai do Ben então diz que não deveria ter deixado o Ben viajar com o Max, e o Ben diz que não é culpa dele, e que se o visse em ação, iria se orgulhar. O Carl então respira e fala: orgulho? Tá aí uma coisa que seu avô nunca sentiu de mim. E depois de toda essa novela familiar, o Ben e o seu pai vão até o centro da cidade, onde estava tendo um desfile. Os drones do Vilgax aparecem, começam a atacar. Aí a Gwen e o Max aparecem, com algumas armas a laser, e o Max diz que deve explicações ao seu filho, mas que isso fica para depois. Aí os 4 começam a trocar tiro, até que o Vilgax aparece. O Ben se transforma no XLR-8, só que os valentões da escola estavam escondidos ali e o questionam. O Ben então responde que ele é cada um dos heróis alienígenas que apareciam nas reportagens na televisão. Aí ele vai pra luta, mas toma uma surra, até que o pai do Ben diz que tem uma ideia, porque ele é engenheiro municipal e estava trabalhando no encanamento de gás da cidade. Então o Ben atrai o Vilgax até o subterrâneo e junto do seu pai eles explodem o lugar inteiro com o Vilgax dentro. E uma coisa muito interessante desse episódio é que o Vilgax explodido parece terminar exatamente igual ao Vilgax do episódio do Ben 10.000, indicando que talvez esse episódio se passe no universo daquele futuro em que o Ben vira o Ben 10.000. E como esse episódio se passa em um universo paralelo, o final verdadeiro se passa no especial Ben 10 contra os 10 negativos. E o especial começa com os psicoloucos roubando Fort Knox, que é um grande depósito de ouro nos Estados Unidos, e depois disso nós vemos o Max indo buscar um menino chamado Cooper, porque ele é neto de um antigo amigo do Max que estava doente e não pôde buscar o Cooper no acampamento. Só que, no meio dessa viagem, o Max recebe um alerta sobre a invasão no Fort Knox e, estranhamente, quando eles chegam no local, percebem que os psicoloucos não roubaram uma barra de ouro sequer e descobrem que ali tinha a entrada para uma antiga base desativada dos encanadores. E pouco depois disso, o alarme de outra base dispara, só que em Seattle,
que é muito longe dali. Então eles usam um novo turbo que o Cooper fez para o trailer do Max, só que o Cooper esqueceu de fazer freios para esse novo turbo. Então o Ben se transforma no diamante, consegue parar o trailer a tempo. Então eles são atacados por um enxame de vespas controlados pelo Clancy, lá da primeira temporada. Só que agora ele virou uma mutação estranha, com a aparência de um inseto gigante, mas os nossos heróis conseguem afugentá-lo e sobem de elevador até a base dos encanadores. Só que no meio do caminho eles são atacados pela robótica, que corta os cabos do elevador. Por sorte, o Ben consegue parar o elevador no meio da queda e cria uma plataforma de cristal para eles subirem. E quando eles chegam no topo da torre, eles veem a Encantriz conversando com a robótica e são atacados pelo Doutor Animal, que estava montado em um morcego mutante, que deixa o Ben todo quebrado, e os nossos heróis se dividem para lutar com os 3 vilões. A Gwen na trocação franca de feitiçaria e magia com a Encantriz, o Max enfrentando a robótica na base das quedas de judô, e o Ben vai enfrentar o morcego mutante. O Max é atacado pelo Clancy, a robótica encontra uma chave com um formato estranho, o Ben tenta impedi-la de fugir, mas a transformação dele acaba e os vilões conseguem escapar. E ao ver essa chave, o Max percebe qual era o plano deles. Então ele conta para os seus netos que há muito tempo os encanadores prenderam um criminoso e, como recompensa, a espécie dele os cedeu uma fonte de energia muito poderosa que eles chamam de a subenergia. Só que essa energia é muito instável, então ela foi guardada em um campo de força dentro do Monte Rushmore, e para desativar o campo de força é preciso usar as 2 chaves que haviam sido roubadas. Os nossos heróis vão até o Monte Rushmore e eles são surpreendidos por uma reunião de vários dos seus arqui-inimigos, contando com a participação da robótica, da Encantriz, Doutor Animal, Clancy, Subliminar, os 3 psicoloucos e 2 cavaleiros eternos, um com uma armadura vermelha e várias espadas, e o outro com uma armadura prata, 3 chifres no seu elmo e uma capa, que eles passam a chamar de o Rei dos Eternos. Os nossos heróis então ativam um campo de força ao redor do seu trailer, que dispara laser e atrasa os vilões. O Ben, a Gwen e o Cooper são encontrados pelo Cavaleiro Vermelho, e o Ben se transforma no 4 braços e começa a trocação franca com todo mundo. O Cooper é pego em uma hipnose do Subliminar, e logo depois disso, a Gwen e o Max o encontram. O Cooper, de alguma forma, abre uma passagem secreta para dentro do Monte Rushmore, e os 3 então entram. O Ben se destransforma no meio da luta, e o Max dá um jeito de ativar umas armadilhas e salvar a vida do Ben, mas eles sabem que alguma hora os 10 negativos vão invadir. O Max escaneia a voz do Rei dos Eternos e descobre que ele é um ex-encanador, chamado de Driscoll, que havia sido expulso da organização porque ele roubava tecnologia alienígena e usava em benefício próprio. Então eles supõem que ele deve ter se juntado aos Cavaleiros Eternos e subido na hierarquia até virar o líder. Então, o Cooper começa a construir um traje de super força e alguns guardas robôs para ajudar na segurança, e a Gwen pergunta como ele abriu a passagem secreta, sendo que ele nem havia tocado nela. E ele revela que ele tem tecnopatia, o poder de conversar, se conectar e controlar máquinas com a sua mente. Os 10 negativos invadem a base por um túnel que o Doutor Animal escavou com uma topeira mutante. O Ben se transforma no besta para lutar, mas os robôs de segurança que o Cooper construiu começam a atacar o Ben, e aparentemente sem motivo. O Max decide fugir para a base em que estava guardada sua energia, que ficava depois de uma ponte, porque ele havia colocado explosivos nessa ponte. Os nossos heróis conseguem escapar e explodem a ponte, mas o traje de super força que o Cooper construiu começa a atacar o Ben, e eles descobrem que o Cooper havia sido hipnotizado pelo Subliminar. Então a Gwen desmaia o Cooper, eles o colocam escondido em um armário e se preparam para a batalha final. O Max coloca o traje de super força e o Ben se transforma no Mega Olhos. Os 10 negativos chegam, começa a trocação franca, soco, chute, magia, raio laser, mas nada disso impede os Cavaleiros Eternos de roubarem a subenergia. A transformação do Ben acaba e o Rei dos Eternos vai embora, deixando os Tennysons
para que os outros vilões cuidem deles. Mas o Ben e a Gwen conseguem usar o ego frágil dos vilões para fazer eles começarem a brigar entre si. Então o Ben aproveita para ir atrás dos Cavaleiros Eternos, mas o Rei dos Eternos coloca a subenergia dentro da sua armadura e começa a disparar raios laser. O Ben é soterrado por pedras, mas ele consegue se transformar no glutão e vai para a trocação. Ele nocauteia o Cavaleiro Vermelho e depois vai lutar com o Rei dos Eternos. Ele engole a subenergia e começa a vomitar raios laser para cima do cara. E depois disso, quando o Max chega, ele vê o Ben caído, destransformado, o Driscoll desapareceu e o raio laser do Ben destruiu todos os bustos esculpidos no Monte Rushmore. E assim termina o Ben 10 clássico. E a história continua em Ben 10 Força Alienígena, mas isso é papo para um outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e no final do vídeo. E se você está gostando do vídeo, aproveita para me seguir clicando aqui embaixo no botão de se inscrever e ativando o sininho de notificações para você ser avisado quando eu lançar vídeos novos. E agora que eu já contei toda a história do desenho, eu vou comentar um pouco sobre os seus criadores e dar a minha opinião sobre ele. O coletivo Men of Action ganhou muita visibilidade pelo seu sucesso com Ben 10. E na minha opinião, esse grupo de escritores se destacou por conseguir criar um personagem tão relacionável quanto o Ben, porque eles fizeram um protagonista que os espectadores conseguiam se identificar e simpatizar. Porque apesar de ele ser o herói da história, ele tem as suas falhas de caráter e imaturidade, tal qual como esperado de uma criança de 10 anos. E a evolução do caráter dele é progressiva, é dialética. Na primeira temporada, ele rouba cartas colecionáveis, jogos de videogame, mas com as consequências dos seus atos e por decepcionar a sua família, ele amadurece. Paulatinamente, ele vai parando de fazer isso. E a progressão sutil fez Ben 10 ser um grande sucesso, comparável com outros sucessos da época, como Avatar, A Lenda de Aang, que também foi lançado em 2005 e também terminou em 2008, que apesar de ser uma obra muito diferente, carrega uma semelhança crucial para o sucesso, na minha opinião. E essa semelhança é a série ser infantil sem ser infantiloide. O desenho em nenhum momento se furta de mostrar coisas que podem ser consideradas adultas demais ou moralmente dúbias. Por exemplo, Ben 10 tem um episódio em que traficantes de animais silvestres tentam roubar filhotes de um monstro do lago para vender em leilões criminosos. Tem um episódio em que o Max fica obcecado por recuperar uma espada mágica maia que ele sonhou em obter a vida toda e ele quase deixa a Gwen morrer para pegar a espada. Nós vemos alienígenas serem escravizados e postos em rinhas clandestinas para lutar até a morte para que um alienígena burguês lucrasse com trabalho escravo. Nós vemos um ex-encanador soltar alienígenas em estabelecimentos para depois cobrar uma taxa de segurança e se livrar dos aliens, entre aspas, porque ele tinha o monopólio da força, em um esquema de extorsão igual ao de uma máfia ou de uma milícia. Ben 10, dentro das suas limitações, é claro, como classificação indicativa, pincelou temas mais profundos do que ele precisava. E eu gosto muito de como a série fez isso. E outro ponto, agora menos técnico, mas que eu também gosto muito, é da farofa criativa que o desenho se tornou, tendo uma mistura de tanto elementos como magia, quanto alienígenas e tecnologia, fugindo um pouco das convenções clássicas da ficção que só tem magia ou que só tem tecnologia. Apesar de que, nas séries seguintes, eles estragam isso um pouco, na minha opinião, tentando explicar a magia. E eu reassisti o desenho em inglês para fazer esse vídeo, mas é impossível eu não citar o trabalho incrível dos dubladores dos estúdios Delarte e Som de Veracruz, por terem adaptado esse desenho, já que, sem dubladores, eu não teria tido acesso a essa obra durante a minha infância e eu gostei muito de reassistir Ben 10. E se você gostou do vídeo e quer matar um pouco das saudades de Ben 10, eu vou te dar uma dica. Atualmente, todas as séries de Ben 10, desde a clássica até as mais recentes, estão disponíveis no catálogo da Max, para vocês poderem assistir dublado, e eu vou deixar um link de teste grátis da Max
na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se você gostou do vídeo e quer ter acesso antecipado aos próximos, eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado o link para a página de apoiadores do canal, em que você pode ver os benefícios e planos de assinatura. E agora que o vídeo acabou, eu vou deixar aqui na tela um vídeo com a sequência dessa história e outras opções de vídeos legais para vocês assistirem. Clica aqui e vai lá assistir.